Olá, boa noite. Eu sou Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual. Estamos iniciando agora uma nova edição do programa, um bate-papo, que é o Contraponto. Hoje temos uma convidado especial, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também coordenador da caravana Horizonte Paulista. Está aqui conosco o Diego Sartorato, também da Rede Brasil Atual, e o nosso querido Paulo Henrique Amorim. Vamos conversar sobre vários assuntos. Vamos fazer 4 blocos de 20 minutos. Esperamos que você vá compartilhando e tiver alguma pergunta também pode mandar para o SP Bancários. Está sendo reproduzido no site da Rede Brasil Atual, na TVT e vários outros blogs e vários outros sites que estão nos acompanhando. O Padilha, pré-candidato ao governo, tem feito a caravana Horizontes Paulistas, mais de 110 cidades. Não para, né? Eu já disse que você tem rodinha nos pés, né? Não para. Eu queria que você fizesse, para iniciar o nosso bate-papo aqui, fizesse um balanço, né, das coisas que você tem encontrado. Eu achei muito rico quando a gente sai, conversa com as pessoas, vê, né, a riqueza da cultura, as dificuldades, as críticas, as sugestões. Eu queria que você começasse assim nosso bate-papo falando sobre a caravana. Boa noite, Paulo Salvador. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet, pela TV, por todas as formas aí de diálogo que vão nos acompanhar pelo Twitter, pelo e-mail. Eu sou um apaixonado pelo nosso estado de São Paulo, como alguém que nasceu aqui na cidade de São Paulo, estudei na Unicamp, então pude interagir muito com o interior do nosso estado. Depois, ao longo da atuação política, sempre rodando muito no nosso estado de São Paulo, dialogando no interior, na região metropolitana. Depois, no período que fui ministro da coordenação política do presidente Lula, durante os 7 anos fiquei lá no Ministério da Coordenação Política, interagindo muito com o interior do estado, nos últimos 3 anos como ministro da Saúde da presidenta Dilma também. Agora essa caravana Horizonte Paulista tem me deixado mais apaixonado ainda pelo nosso estado de São Paulo. Nós estamos percorrendo cada região do nosso estado. Tem um busão, que é um ônibus, o pessoal fala que é o busão da caravana. Inclusive a gente acessa a internet, dialoga, faz matéria de lá, discute os temas, lideranças locais entram no ônibus. Já percorremos cada canto do nosso estado de São Paulo, divisa de São Paulo com Minas, divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, divisa de São Paulo com Paraná, com Mato Grosso do Sul, mais de 100 cidades, polos das regiões, e iremos até a Copa em todas as regiões do nosso estado de São Paulo, exatamente para discutir com a sociedade, com todos os segmentos da sociedade. Todos nós temos muito orgulho do que esse estado é, mas que sabemos que falta energia para enfrentar os temas da segurança pública no estado de São Paulo, falta a prioridade que São Paulo merece em relação à educação, falta a sensibilidade para enfrentar os problemas da saúde, falta dinamismo, velocidade, força, talvez um rodinha nos pés como nós temos para acelerar, executar as obras com a velocidade que elas precisam ter. Te dar um exemplo em relação ao metrô, Paulo. O metrô de São Paulo foi inaugurado no mesmo ano do metrô da Cidade do México, 1974. Hoje, São Paulo tem pouco mais de 70 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo e a Cidade do México tem mais de 200 quilômetros de metrô. Seul, que também foi na mesma época, tem mais de 230 quilômetros de metrô. Então, essa caravana tem reforçado em todos nós um sentimento que existe no povo do estado de São Paulo, empresário, trabalhador da universidade, que depois de 20 anos, o mesmo partido governando esse estado de São Paulo, esse partido perdeu força, perdeu energia, está com pilha fraca, arriou a bateria, não consegue mais enfrentar os problemas que São Paulo tem com o dinamismo que merece ter. Muito bem. Diego? Padilha, boa tarde, boa noite. Gostaria de começar perguntando para você você fala muito da questão do transporte, e na semana passada o governador Alckmin oficializou a criação da região metropolitana de Sorocaba. É a 5ª região metropolitana de São Paulo, com suas agências, seus fundos de desenvolvimento, todos os mecanismos que são criados nessa ocasião. A gente não vê muito resultado das políticas de integração entre municípios regionalmente. Queria uma análise da sua parte, tendo andado bastante pelo interior, sobre como funciona essa interlocução do Estado com os municípios e o que o PT projeta ou prevê para o Estado de diferente nessa questão. Diego, o tempo todo que o atual governador foi ou vice-governador ou governador desse Estado de São Paulo, eles nunca deram prioridade para algo fundamental para o nosso Estado, que é essa ideia de o governo do Estado, junto com os municípios,
coordenar as ações na região metropolitana. Só para você ter ideia, a região metropolitana de Sorocaba foi criada agora por projeto de lei aprovado e por 9 anos de luta para a criação dessa região metropolitana. Certamente, se tivesse sido criada há 9 anos atrás, quando o atual governador já era governador, inclusive, vários problemas do transporte, porque eu estava sexta-feira junto com o presidente Lula em Sorocaba, né, na nossa caravana no Horizonte Paulista. Você vê vários problemas do transporte coletivo hoje, porque hoje o trabalhador mora em Votorantim, mora em Tatuí, trabalha em Sorocaba ou vice-versa. Nós criamos uma universidade federal pública em Sorocaba, a Federal de São Carlos, a primeira vaga pública de universidade, uma cidade que tem mais de 600 mil habitantes. Você pega toda a região metropolitana, dá quase mais de 2 milhões de habitantes. Foi o governo federal que colocou a universidade pública lá. Então, hoje você tem o estudante que mora em cidades próximas, às vezes até mora em Itapeva, vai até Sorocaba só para estudar para a universidade. E esse tempo todo que demorou para ser criado poderia ter se antecipado aos problemas, para não deixar transformar os problemas que nós temos agora já na região metropolitana da capital. Uma das demonstrações de que o atual governador nunca pensou a região metropolitana é o fato aqui na capital você até hoje não ter a integração na passagem entre o metrô, o trem da CPTM e os ônibus da MTU, que percorrem várias regiões da região metropolitana. Nós queremos implantar aqui na região metropolitana de São Paulo a integração, um bilhete único, que você vai pagar uma passagem só, um bilhete único, juntando o metrô, CPTM e os ônibus, a área de extensão da MTU. À medida que os municípios vão aderindo a isso, pode colocar inclusive os ônibus municipais que possam ter linhas intermunicipais, para que o trabalhador que saia do ABC e venha para a capital, que saia de Guarulhos e venha para a capital, que sai da capital e vai trabalhar no Taboão, não tenha que pagar às vezes 12, 13 reais a passagem, que ele pague um bilhete só, o mesmo valor daqui da capital, e ele sirva de integração capital, metrô, trem e os ônibus da MTU. Bem, Paulo Henrique Amorim, embora você dispense a apresentação, né, TV Record, mas dizer do blog Conversa Fiada, né? Conversa Fiada, que é para as pessoas terem uma referência. Isso. Neles, tá? Ministro Padilha, vamos supor que esse quadro que está aí se perpetue pelo menos até o começo do ano que vem, quando o senhor tomará posse, caso seja eleito governador de São Paulo. Como fazer para resolver para os moradores de São Paulo a questão do abastecimento de água no dia 2 de janeiro de 2014? São Paulo hoje vive um problema seríssimo. Inclusive o atual governador, que já era governador em 2004, quando foi feita a renovação da outorga do sistema Cantareira, ou seja, você tinha as regras da utilização das 6 represas que compõem o sistema Cantareira. Em 2004 foi discutida as regras de quem poderia captar a água do sistema, quanto que viria para a região metropolitana da capital, quanto que iria para a região metropolitana de Campinas. Campinas é abastecida pela Sanasa, que é uma empresa municipal, então quanto que ficaria para a Sabesp, quanto para o municipal. Naquele momento, o atual governador assumiu responsabilidades em construir um conjunto de obras que nenhuma delas saíram do papel. Obras para reduzir a dependência do sistema Cantareira. Ele não fez a lição de casa, nesse período todo foi governador, e agora está usando o cheque especial, que é o volume morto. Aliás, se você for pegar, Paulo Henrique, nos últimos 4 anos, a única obra de inauguração de água que ele fez foi inaugurar o volume morto, que se não for bem cuidado, se não for transparente a utilização desse volume morto, pode condenar o sistema Cantareira por anos. Então, nós teríamos feito o conjunto das obras que eram para serem realizadas. Nós temos que colocar para andar essas obras. Segundo, falta sinceridade na gestão da crise. O governador fala que não tem racionamento, mas desde dezembro Campinas recebeu menos água do que estava acertado. Guarulhos, desde fevereiro, teve corte de 400 litros por segundo de água, está ofertando água dia sim, dia não. Vários bairros na capital de São Paulo passou a ter menor oferta de água durante a noite ou em períodos de fim de semana. Bairros da região de Osasco, ou seja, já existe um racionamento na prática. Infelizmente, o atual governo do estado não fez as obras que deveriam fazer. Nós vamos ter que retomar essas obras que captam água de várias regiões do nosso estado de São Paulo, interligações que são necessárias, mas também avançar em outros 2 aspectos.
Nós precisamos ter soluções inovadoras para a gestão do recurso hídrico no estado de São Paulo. Do que eu estou falando? Por exemplo, ampliar o tratamento de esgoto. Hoje, quase metade só do esgoto que é coletado em São Paulo é tratado. Municípios como Guarulhos, como Campinas, aproveitaram os recursos do governo federal, no PAC, e ampliaram o tratamento de esgoto nos seus municípios. Guarulhos saiu de 0 de tratamento de esgoto, chegando a 50% agora. Campinas chegando já a 100%, outras cidades como Limeira já atingindo 100%. Segundo, você precisa incentivar novas formas de reuso da água. Tem algumas cidades governadas pelo PT que criaram incentivos, redução de imposto para o empresário que capta a água da chuva para lavar a frota de ônibus, capta a água da chuva para fazer operações que você pode fazer com a água pluvial, incentivar o reuso da água. Eu, quando era ministro da Saúde, nós colocamos regras para construções de novos hospitais, tanto públicos quanto privados, que os hospitais, para serem construídos, utilizassem regras de reuso da água, porque nós precisamos usar melhor esse recurso natural que é tão fundamental como a água. E terceiro, nós precisamos, São Paulo precisa fazer o que outros estados já fazem, outras cidades do mundo têm experiências fantásticas, como Nova York tem uma experiência muito interessante sobre isso, que é a remuneração dos serviços ambientais. O que é isso? O produtor rural, a cidade, o município, de cidades que são mananciais, você pega a Salesópolis, onde nasce o Rio Tietê. Quase 100% da cidade de Salesópolis é um manancial. Você pega São Lourenço, Juquitiba, quase 100% da cidade é área de manancial. Elas precisam ser remuneradas por proteger esse manancial que garante água para o estado de São Paulo. Mas, ministro Padilha, no dia em que o senhor toma posse, se tiver essa situação de hoje, e já foi feita uma pesquisa pelo Instituto Data Popular, do Renato Meireles, que mostrou que moradores de classes mais pobres sofrem mais do que os moradores de classe mais rica. Portanto, como disse esse site Conversa Fiada, está havendo um apartheid da água em São Paulo. Provocou, inclusive, uma manifestação de um líder do PSDB na Câmara que queria proibir a divulgação dessa pesquisa do Renato Meireles, o que significaria um ato de coragem impressionante. Uma coragem política desmedida, você proibir a publicação de uma pesquisa. Mas eu pergunto... Paulo Henrique, depois que um senador do PSDB quase esquartejou um blogueiro, porque o blogueiro foi fazer uma pergunta para ele, eu espero tudo. Mas então, digamos que no dia da sua posse, continue havendo essa situação prejudicada por um período mais longo de estiagem. O senhor já imaginou, concebeu alguma medida de emergência para resolver problemas de cidades como essas, por exemplo, onde já há um racionamento dia sim, dia não, como o senhor falou, Guarulhos, por exemplo, que vive esse problema? Então, nós temos que trabalhar, em primeiro lugar, com a transparência. Você não pode prever o que vai acontecer em 1º de janeiro de 2015, porque nós precisamos saber o que vai ser utilizado do volume morto hoje, porque a quantidade da utilização do volume morto, ela é decisiva para saber qual é a possibilidade de uso do sistema Cantareira. Por isso que é tão importante que a sociedade possa acompanhar, que exista a transparência que não existiu desde dezembro para cá, nos cortes de água para Campinas, para Guarulhos, para baixo da cidade de São Paulo. Precisa ter transparência para você saber exatamente qual é o volume que está sendo utilizado do volume morto, o que vai ser sobrar. Precisa ver qual que é o impacto da própria chuva e da seca até lá para você tomar as medidas. Mas o que nós temos absoluto compromisso é ter uma gestão transparente, sincera. O que não se pode permitir é o que está acontecendo hoje, onde o governo do estado, eu estava na cidade de Guarulhos, quando o prefeito de Guarulhos recebeu um e-mail de um técnico da Sabesp informando que a partir da outra semana 400 litros por segundo seriam reduzidos da cidade de Guarulhos. O que não pode é ter uma gestão que não tenha boa relação com os municípios, nem transparência em lidar com essa situação. Inclusive, esse é um tema que tem que ser enfrentado junto com os prefeitos, trazer os prefeitos junto, ter um conselho metropolitano na região metropolitana, apresentar um plano de contingência, se for necessário, o plano de contingência naquele momento. O que não pode é ter uma gestão sem sinceridade como tem hoje. Agora, estamos falando de 1º de janeiro de 2015, mas as pessoas estão apreensivas com a possibilidade de falta de água agora na Copa, né? E, ou seja, o governo também não tem um plano C. Se o volume morto não for isso exatamente que está, tanto do ponto de vista da qualidade como da quantidade, não tem um plano C. Paulo Salvador, eu confio muito nos técnicos da Sabesp. Inclusive, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos técnicos na Sabesp
que estão indignados com a forma como essa gestão tem acontecido, porque... E, por sinal, aplica dinheiro em bolsa, tá certo? Dinheiro não falta para investimento. Estão indignados, porque eles sabem que a Sabesp lucrou 2 bilhões de reais. E a Sabesp poderia ter pego esses 2 bilhões de reais em 2012. 2 bilhões de reais, poderia ter pego esses 2 bilhões de reais, investido em obras, só em 2012, investido em obras. Se ela tivesse investido em obras, a gente não estaria passando o risco que nós estamos passando agora e também não teria tido a queda nas ações da Sabesp. Então a Sabesp foi irresponsável com seus acionistas, irresponsável com o cidadão paulista, que tem que ser o principal cliente dela, e irresponsável com o próprio patrimônio, porque poderia ter utilizado esse volume de lucro para investimento, ampliando o patrimônio da Sabesp, não utilizou e teve que criar agora um bônus de 700, 800 milhões de reais, ou seja, colocando o recurso em custeio e não em ampliação do patrimônio da Sabesp. Os técnicos da Sabesp estão indignados, inclusive com a forma como está sendo a gestão do uso do volume morto. Mas eu acredito muito neles sobre a qualidade dessa água. Eu não diria que tem questionamento em relação à qualidade dessa água. Eu não duvidaria da competência e da responsabilidade dos técnicos da Sabesp sobre isso. Agora, a grande preocupação é em relação ao impacto da utilização do volume morto para o futuro do sistema Cantareira. Ninguém pode, por conta de um projeto eleitoral, que é isso que o atual governador está fazendo, não pode, por conta de um projeto eleitoral, colocar em risco o futuro da sustentabilidade de uma região metropolitana inteira de São Paulo, da região metropolitana de Campinas, e não pode, nessa gestão, acometer e afetar exatamente as pessoas que mais precisam, os mais pobres, os bairros mais pobres. Ou seja, por não ter feito a lição de casa ao longo de todo o período que foi governador e vice-governador, está usando o cheque especial agora e está querendo que quem pague essa conta seja exatamente o cidadão. É a solução padrão Sabesp. É falar que o cidadão é o culpado, ele que vai pagar a multa de não terem feito obras ao longo desse período todo. Tá, estamos caminhando. Pois não, Padilha, você fala da qualidade dos funcionários de carreira da Sabesp, mas a empresa passa por um problema muito grave de terceirização também, né? A gente conversa bastante com o sindicato e eles indicam para a gente que grande parte dos vazamentos que acontecem na rede são também responsabilidade de funcionários não preparados, de construtoras, que são também empresas que têm vínculos políticos com os partidos, que acabam fazendo essas obras. Quer dizer, há uma perspectiva de que a partir de 2 de janeiro de 2015 a gente possa pensar em menos terceirizações, não só para a Sabesp, mas para o serviço público de forma geral? E tem uma questão fundamental, Diego, sobre esse tema da Sabesp, que são as suspeitas gravíssimas sobre, inclusive, a utilização de recursos para a contratação de consultorias e processos de terceirização. Tem uma denúncia gravíssima que saiu, inclusive, na revista Carta Capital recentemente sobre isso, né? Nós temos que acabar com esse modelo que o atual governador vem conduzindo ao longo de todo esse período de esvaziamento do papel público, não só das suas empresas, mas também da gestão pública do governo do Estado como um todo. Um bom exemplo sobre isso é na área da saúde. A saúde, eu sou favorável a ter parcerias. Eu fui 3 anos ministro da Saúde, ampliaram-se inclusive as parcerias, seja com hospitais filantrópicos, ampliou a participação das Santas Casas nas internações pelo SUS. Sou favorável a ter parcerias com fundações, com organizações sociais, desde que você tenha gestão pública sobre isso. Nós temos várias experiências muito interessantes de governos municipais do PT. Um exemplo é São Bernardo do Campo, onde está lá a sede da nossa querida TVT, que faz gestão com fundação, com organização social, com ONGs, na gestão da saúde, mas a gestão pública continua na área da saúde, ou seja, o papel que tem a área da saúde em regular, planejar, fiscalizar, está mantido fazendo as parcerias. É a mesma coisa em relação às nossas universidades públicas. Eu tenho dito, viu, Paulo, que o Estado de São Paulo tem academia para tudo. Tem academia da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem escola para Instituto Fazendário, para agentes fiscais. Agora, não tem uma academia para formação de professores. Então, nós queremos criar, em parceria com as universidades públicas paulistas, com as universidades federais, academias de formação e valorização dos professores da rede pública e estadual, do ensino médio, do ensino fundamental, para a gente dar a prioridade que merece a educação. Um momento, eu preciso chamar um intervalo, 30 segundinhos, voltamos já, e o assunto não falta aqui, porque você já puxou aqui da educação e nós vamos voltar a ele. Vamos lá.
Todo mês vai ao ar no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários a partir das 7h30 da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. No programa Contraponto, do SP Bancários, Sindicato dos Bancários, eu sou Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, estamos aqui com o ex-ministro Alexandre Padilha, Paulo Henrique Amorim, do Conversa Afiada, né? E o Diego Sartorato, também da Rede Brasil Atual. No bloco anterior, nós terminamos falando da escola da escola, do Centro de Formação dos Professores. Vamos retomar um pouco mais essa ideia para a gente reiniciar o nosso debate aqui. Paulo, uma das coisas que me deixa mais triste nos 20 anos de governo do PSDB aqui no estado de São Paulo, é o fato de que o estado de São Paulo perdeu a oportunidade de tendo o mesmo partido do governo do estado, de você ter políticas continuadas, duradouras, de melhoria da qualidade da educação no nosso estado de São Paulo. É inadmissível que o estado mais rico do país não tenha a melhor educação do país. E com o PSDB aconteceu o pior, que nós éramos em alguns indicadores em terceiro colocado em 95, já não éramos o primeiro e só caímos para sétimo, para oitavo, para nono em alguns níveis educacionais aqui no estado de São Paulo, sobretudo aqueles que é de maior responsabilidade do governo do estado. Então nós queremos ter prioridade absoluta para a educação e não existe educação sem valorização do professor. Eu sou médico, formado na Unicamp, ligado à USP, especializado na USP, ligado à USP, não seria médico se não tivesse tido professor lá no ensino fundamental, me ensinado a ler, escrever, as operações no chamado ginásio na época, ou seja, nós queremos fazer uma forte valorização do professor no estado de São Paulo, começando com essa ideia de uma academia do professor, que é pegar a USP, a Unicamp, a Unesp, a Federal de São Carlos, a Federal do ABC, a Unifesp, que são as universidades públicas paulistas, e comprometer com elas, em regiões do estado de São Paulo, pela formação, a valorização, a atualização permanente, discutir junto com elas e com os professores, com o recurso do governo do estado, a melhor remuneração dos professores do ensino fundamental e da educação básica do nosso estado de São Paulo, para que a gente dê um grande salto na qualidade da educação. Ministro, sabe-se que aqui em São Paulo existe o PSDB, eu não me refiro ao partido, mas sim ao fato de que aqui é onde se paga o pior salário do Brasil, para funcionário público. No caminho para cá, eu no engarrafamento fiquei preso de forma metafórica, ao lado de um carro da Polícia Civil e abaixei a vidraça, o vidro, e perguntei a ele se ia ter greve amanhã, porque a notícia é de que aqui em São Paulo haverá greve amanhã de policiais. E ele me disse que não sabe ainda, não recebeu ordem, essas coisas são decididas de última hora, mas aí ele se virou para mim e disse assim, você sabe quanto eu ganho? E antes que a discussão ficasse um pouco mais acalorada, eu me despedi dele e o trânsito finalmente fluiu. Eu lhe pergunto, o senhor tem condições, o orçamento do Estado, o senhor já examinou, se tem condições de acabar com essa situação aviltante de a Polícia de São Paulo ter talvez o pior salário do Brasil? Telefone para o seu amigo, o governador do Acre, o Tião Viana, e veja quanto é que ele paga. Paulo. É uma vergonha, diria aquele ilustre democrata que trabalha na televisão. É uma vergonha. Em algumas categorias, viu, Paulo? Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, nós temos o pior salário do país. Em relação, por exemplo, dos delegados, é essa situação. Nós temos que fazer uma profunda reestruturação, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Isso passa por valorização dos profissionais. É lógico que ninguém vai prometer que do dia para a noite você vai resolver uma defasagem de anos, mas você tem que ter diálogo com as categorias e construir uma perspectiva para elas. E fazer outras mudanças também na segurança pública. Eu, desde o ano passado, em novembro e dezembro, tenho feito uma proposta a partir
de interação que nós fizemos com experiências internacionais, porque eu defendo isso, São Paulo tem que buscar as melhores experiências internacionais também para trazer para cá, que é uma realidade que os bancários sofrem muito, Paulo, que é o problema da segurança pública nos bancos. A gente viu o crescimento de roubos a banco, o crescimento de roubos de carro, o crescimento de furtos no nosso estado de São Paulo, o crescimento de latrocínios, que é o roubo com a morte, tudo cresceu nos indicadores. E eu fui procurar nas experiências internacionais, por exemplo, eu ficava olhando, banco tem câmera, agência bancária tem câmera, shopping center, que é o local onde, quando se rouba o carro, se coloca o carro lá durante 6, 7 horas para esfriar o carro, depois pega, tem câmera. Tem várias câmeras privadas espalhadas aí no nosso estado de São Paulo. No estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de câmeras privadas em fachadas de condomínios, frente de prédios nas ruas, mais de 40 mil câmeras privadas nos bancos, nas agências bancárias e mais de 15 mil câmeras privadas nos shopping centers. E eu perguntei para esse setor, porque eu vi essa experiência em Nova York, a experiência em Chicago, que é a segurança pública utilizar dessas imagens para se antecipar o crime. E eles falaram que já tinham oferecido por muitos anos, tentaram fazer convênios com o governo do estado, nada disso andou. Eu fui ver a experiência de Nova York, o Centro de Comando e Controle, na mesma sala senta o responsável pela segurança privada do Citibank, o da Pfizer e o da Polícia de Nova York, ou seja, as imagens ficam a serviço da segurança pública em Nova York, a mesma coisa em Chicago. Apresentei essa proposta em novembro do ano passado. Hoje eu abri o jornal, vi que o atual governador anunciou que vai fazer um protocolo conjunto com a segurança privada, dizendo que vai utilizar essas informações. Ele virou um copiador, virou o governador Ctrl-C, Ctrl-V. Né, tudo que o Haddad lançou o fim da aprovação automática, que é o que eu chamo de empurração automática que acontece na escola, um mês depois ele saiu dizendo que ia fazer a mesma coisa. A presidenta Dilma mandou uma lei para o Congresso, aprovou uma lei para você colocar cotas para as negros no concurso público, ele saiu dizendo que ia fazer a mesma coisa. Eu criei o Mais Médicos, enfrentei toda a resistência, depois ele falou que ia criar... Ele virou o governador Ctrl-C, Ctrl-V. Eu só torço para que a cópia que ele tenta fazer seja tão boa como o original nas políticas do PT. Não tem sido. Só nesse capítulo, Paulo, me permita, mas não fugindo desse capítulo da segurança, talvez a questão singular de São Paulo, nessa questão da segurança pública, além de ter esse salário tão afetante, é o fato de que a violência em São Paulo, a insegurança, se organiza dentro da cadeia. Segundo o Mino Carta, que é um especialista na matéria, é o único país do mundo em que a insegurança se organiza dentro da cadeia. Eu soube agora de um episódio recente de um jovem que foi preso, foi para o centro de detenção provisória e automaticamente ele foi cooptado pelo PCC e a família aqui fora ficou sabendo que ele tinha sido cooptado pelo PCC ao custo de uma prestação mensal de tantos e tantos e tantos reais que a família aqui fora tem que pagar ao PCC. Tudo muito bem, precisa aumentar o salário, é preciso coordenar os serviços, as informações obtidas pelas câmeras, mas como é que se entra na cadeia? Como é que se enfrenta o PCC lá dentro, no quartel-general? Paulo Henrique, na caixa preta? Não, alguns presídios viraram o escritório administrativo da facção criminosa. Isso. A gente viu recentemente uma matéria que deixou todo mundo indignado, que era você, dentro do presídio de segurança máxima do governo do estado, os líderes de facção criminosa fazendo reunião, fazendo contato. Vocês se lembram, há mais de 4 anos atrás, não foi nem 4, há 8 anos atrás, o governo do PSDB prometem bloquear o celular nas penitenciárias, até hoje não fizeram isso. O enfrentamento a uma facção criminosa, ela tem que começar seguindo o dinheiro da facção criminosa. Esse é o ponto-chave do enfrentamento. Primeiro, você tem que ter vontade para enfrentar. E isso nós temos, e tenho tido dúvidas se o atual governo do estado está tendo vontade ou se de fato perdeu energia para enfrentar. Você quer enfrentar, você tem que, em primeiro lugar, seguir o dinheiro. Para isso, você precisa de uma forte cooperação com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com órgãos federais que o atual governo do estado se nega a fazer. Inclusive, colocou o secretário de Segurança Pública para bater boca com os órgãos do governo federal, com as ações de controle desses recursos. Então, tem que começar seguindo o dinheiro, né? Você tem que ter uma ação forte sobre isso. O outro é você
não permitir, é mais ou menos isso que você falou, Paulo Henrique. A experiência do Rio de Janeiro, você teve que fazer as UPPs para tomar conta de um território conflagrado pela facção criminosa. Aqui o território é dentro das penitenciárias. Você tem que fazer uma espécie de UPP dentro das penitenciárias, quer dizer, retomar esse território que está dentro da penitenciária, mas se você não seguir o dinheiro da facção, você não consegue sufocar, estrangular essa facção. Por isso que é fundamental você, como as pessoas falam, follow the money. Ministro, ainda falando da segurança pública, a gente tem uma situação em São Paulo que é a de quase 100 mil policiais militares para 27 mil policiais civis. Quer dizer, o que culmina aí é a estimativa de que até 30% das ocorrências que acontecem, ou melhor, que as ocorrências registradas podem até representar apenas 30% dos crimes que realmente ocorrem no Estado. Qual é a política para equilibrar esse jogo, para ter uma polícia mais investigativa e menos repressiva, como é a PM, em diversas situações, até quando não precisa? Diego, a situação mais gritante do quanto o cidadão ele é pouco estimulado a fazer o registro, nós tivemos recentemente um caso público que foi um colega médico como eu, de 27 anos. O Estado investiu nesse garoto para ele se formar médico, trabalhando como médico, entrou para fazer um boletim de ocorrência numa delegacia em Santo André e saiu de lá morto. Teve um tiroteio e mataram esse jovem que entrou lá para fazer um registro de outro crime. Outro dia eu estava na Associação Comercial de Mogi das Cruzes, ouvi uma outra história que deixa, inclusive, o comerciante, o empresário desmotivado em fazer a ocorrência. Ele estava contando que a loja dele foi assaltada, ele viu o bandido, aí o bandido saiu correndo, ele acionou a polícia militar, aí ele vai junto com a viatura da polícia militar, foi para a delegacia da polícia civil, ficou 2, 3, 4, 5 horas, fica também o policial militar junto, ou seja, você segura a viatura da polícia militar, o policial militar, e ele disse que viram o bandido chegando na delegacia, trazido pelo policial, e saindo, porque recebeu junto com o advogado, mais rápido que ele que estava lá para registrar a ocorrência. Então, você tem situações de um Estado que é o Estado mais conectado do país, é o Estado que tem mais celular do país, mais acesso à internet, mais usuário da internet, mas que a estrutura pública dele não entrou no século XXI. Um dado muito concreto, o banco de dados hoje da Polícia Militar não está integrado ao banco de dados da Polícia Civil. Essa seria uma ação muito simples para potencializar as duas estruturas policiais e com isso você poder reforçar a ação da polícia investigativa e melhorar as informações para o policial militar quando ele está fazendo uma operação na rua, por exemplo, ele ter o acesso às informações daquela pessoa que eventualmente ele aborda, qual é o passado histórico dela dentro da Polícia Civil, de processo que possa existir. Isso é uma ação muito simples, que poderia dar um salto importante na garantia da segurança pública no nosso estado de São Paulo. Então, são soluções e propostas como essa que nós temos ouvido nessa caravana Horizonte Paulista e que temos certeza que o atual governo do estado, depois de 20 anos, perdeu a energia e o dinamismo para implementá-las. E ainda, quando eu vejo as entrevistas, secretário de segurança, o meu governador, parece que o problema não existe, né? E a população morrendo de medo, né? O atual governador só é rápido para copiar as coisas, por isso que eu estou chamando ele de governador. Ctrl+C, Ctrl+V, e rápido também para arrumar desculpa. Qualquer problema no estado de São Paulo, a culpa é sempre de outro. Quando é um problema do metrô, a gente conhece o metrô, nunca imaginei que o metrô ia passar diariamente a ter problema. Era um exemplo de modelo de serviço para nós paulistanos, para os paulistas. Quando tem algum problema no metrô, não, a culpa é do usuário, diz que o usuário é vândalo. Né? Quando tem problema da seca, a culpa é de São Pedro. São Paulo não pode ficar dependendo de São Pedro. Né? Quando tem algum problema em relação à área da saúde, quer botar a culpa no governo federal. É sempre rápido para arrumar desculpa e ultimamente rápido para fazer o Ctrl+C e Ctrl+V. Tem uma pergunta que é quase impossível não fazê-la, tá certo? Os mais médicos no estado de São Paulo. Eu já estava muito animado com o programa Mais Médicos, com o debate, o enfrentamento que nós fizemos, com a coragem que nós tivemos, e eu tive a vontade de realizá-lo porque, inclusive, a tranquilidade de enfrentar a resistência da minha própria categoria médica, porque eu rodava esse país, rodava o nosso estado de São Paulo e estava vendo os prefeitos falando o seguinte, nós inauguramos uma UPA nova, equipamos, pegou o recurso do Ministério da Saúde para reformar
e equipar as unidades básicas de saúde, mas eu não consigo ter profissional médico para atender a população. Em 8 meses, nós passamos a atender 50 milhões de brasileiros que há 8 meses atrás não tinha médico no seu bairro. Eu vou contar uma história, eu virei contador de causas, viu? Tô igual o Barão de Tararelli. Uma história nessa caravana no Horizonte Paulista, quando a gente estava percorrendo a cidade de Cananéia. Cananéia, a gente estava na igreja matriz, no centro da cidade, estava conversando com o prefeito que não é do meu partido, é de um partido de oposição à presidenta Dilma, os vereadores, profissionais de saúde na igreja matriz. E aí veio um senhor que é um pastor, e ele há 15 anos é motorista de ambulância. Ele atravessou a rua e veio falar assim: ô, ministro Padilha, você que é o ministro do Mais Médicos? Eu falei: não, sou. Ele veio contar. Ele há 15 anos, ele tinha que sair toda semana, ele pegava a ambulância, pegava uma estrada de 70 quilômetros até o distrito rural de Cananéia, só para às vezes pegar uma gestante que tinha que fazer o pré-natal, um idoso para fazer um controle de hipertensão e diabetes, uma criança para um atendimento médico. Então ele utilizava a ambulância e as pessoas tinham que sair desse distrito, vir para o centro de Cananéia, porque só tinha médico no centro de Cananéia. Aí ele falou assim, ó, de dezembro para cá, dezembro do ano passado para cá, se inverteu. É o médico agora que mora lá no distrito rural de Cananéia. Então o que nós temos ouvido no estado de São Paulo, que é o estado que mais pediu médicos, nenhum estado pediu tanto médicos para o Mais Médicos do que o estado de São Paulo. São mais de 2.000 médicos atendendo na periferia das grandes cidades, nos municípios do interior, atendendo regiões como Vale do Ribeira. Aqui na capital de São Paulo tem mais de 100 médicos do Mais Médicos na periferia, e a gente sabe que o Mais Médicos não resolve tudo, mas ele ia provocar outras mudanças também. Além do atendimento médico que é feito no posto de saúde, começa a ter uma espécie de comparação entre a qualidade do atendimento, o compromisso, o cumprimento da carga horária desses profissionais que vieram para o programa Mais Médicos. Uma pergunta sobre o Paulo Scaff. Nós já falamos aqui, o governador Alckmin deve estar com a orelha ardendo, e eu lhe pergunto sobre o Paulo Scaff, que também é um candidato forte nessa eleição. Existe a possibilidade de o Paulo Scaff se tornar, para essa sua candidatura, o que foi o Celso Russomano para a candidatura do Haddad? E como ir para um debate e enfrentar o Paulo Scaff, que é de um partido que apoia a presidenta Dilma? Paulo Henrique, primeiro, eu acho muito importante você ter várias candidaturas para o estado de São Paulo. Nós ficamos durante 20 anos, às vezes com debate polarizado, até por conta das eleições nacionais, porque sempre o candidato a presidente ou era uma grande liderança de São Paulo, como o presidente Lula, ou era um governador de São Paulo, como aconteceu nas disputas contra o presidente Lula e contra a presidenta Dilma. O debate ficava muito polarizado no plano nacional e se discutia pouco os problemas do estado de São Paulo. Então nós estamos tendo a oportunidade, nessa eleição, de ter várias candidaturas e você ter uma eleição nacional onde nós não temos como candidato a presidente da República nem um governador de São Paulo, nem alguém que fez a história política aqui no estado de São Paulo. Então teremos muita oportunidade para discutir os problemas que o nosso estado precisa enfrentar. São Paulo tem desafios que precisam ser enfrentados agora, senão nós vamos perder o papel que nós já tivemos no país de ser a liderança, de ser a locomotiva do país. São Paulo quer ser uma locomotiva da inovação, da tecnologia, do conhecimento. Hoje nós tivemos a inauguração de um novo polo da Embraer lá em Gavião Peixoto, que só acontece no estado de São Paulo por conta das ações e decisões do governo federal de usar a política de investimento na área da defesa nacional para a inovação tecnológica aqui no nosso estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo quer aproveitar isso. O avião de transporte da FAB. Vai ser um novo avião de transporte. Vai ser eu tenho dito, falando com os brigadeiros, como se fosse um Hércules do século XXI. Isso. Já com forma de direção que é adaptada para ser um caça no futuro. Isso tudo é transferência de tecnologia. Só acontece por conta da decisão de política industrial desse governo federal, como foi no caso do Ministério da Saúde. Uma observação, ministro. Esse Hércules, ou novo Hércules, ele foi desenhado, inclusive, para conter e poder transportar os carros blindados Guarani, que estão sendo feitos, estão sendo usados pelo Exército Brasileiro, produzidos no Brasil com desenho do Brasil. É isso. É o Brasil entrando
na fronteira da tecnologia. Foi o que nós fizemos. Da defesa. Foi o que nós fizemos no Ministério da Saúde, em usar os recursos do Ministério da Saúde, do poder de compra do SUS, para incorporar aqui a produção da vacina do HPV, que foi distribuída para as meninas agora esse ano, com tecnologia que passa a ser incorporada aqui no Brasil, os medicamentos para o câncer, ou seja, é uma política industrial que esse governo, e eu tenho muito orgulho de ter participado dessa política industrial, que é o que está trazendo esses investimentos para São Paulo. Imagina o governo do estado de São Paulo também assumindo responsabilidade nisso, entrando com financiamento, com articulação dos projetos de implantação, ou seja, o estado de São Paulo precisa disso, precisa de debater isso, por isso que é bom ter várias candidaturas, porque a população vai poder ouvir várias propostas, discutir fortemente isso no primeiro turno. Mas o que o senhor já sabe sobre as ideias do Paulo Scaff? Aí tem que aparecer para debater, isso certamente vai ter as oportunidades. Eu tenho ido em todos os lugares. Me convidaram para Sabatina. Qual é a ideia mãe da candidatura do Paulo Scaff? Aí ele certamente vai ter oportunidade para apresentar isso, o Paulo Henrique. Não sou eu que vou tentar descobrir. Não, porque nós jornalistas precisamos acompanhar isso para poder, evidentemente... Diria que vocês devem convidá-lo aqui. Eu tenho feito o papel, viu, Paulo Henrique, da onde me convidam ir lá debater. Eu fui em sabatinas que foram feitas, estou vindo aqui nesse espaço, estou indo discutir. O Instituto Fernando Henrique Cardoso, que é aqui perto, já lhe convidou, não? Não, mas estou aberto. Se convidado, estarei absolutamente aberto, até porque, viu, Paulo Henrique? Aonde eu tenho nessa caravana... Que o senhor tem cara o Lula disse que o senhor tem cara de tudo. Posso até ter cara, porque sou uma pessoa que dialoga com todo mundo. Mas tenho coração e alma de petista, o presidente Lula sabe bem disso. E tenho ido aonde eu vou no interior, tem sido muito interessante, porque prefeitos do PSDB, do DEM, fazem questão de vir conversar, dialogar e apontar, inclusive, as frustrações. Tem muita gente que há 4 anos atrás acreditou que o atual governador ia cumprir as suas promessas e já passou a ficar desiludido com isso, em relação à segurança, em relação às obras, estrutura, hidrovias, melhorar a qualidade, ou seja... Então eu quero conversar com quem está desiludido sobre isso também, para construirmos um novo projeto para o estado de São Paulo. Nós vamos para mais um intervalo e vamos também refazer a mesa com os dois blogueiros, né, o Eduardo Guimarães e o Renato Rovai. Queria agradecer o Paulo. Muito obrigado, foi uma honra. Diego, obrigado. E você continua, porque nós vamos fazer mais uma rodada, porque assunto não falta. O Paulo vai achar que sofreram intervenção aqui, porque ele começou a falar do Paulo Scaff dos Tucanos, me mandaram embora. Mas a sua pergunta foi ótima. Essa é uma pauta para todo mundo aí. Qual é o programa, Paulo, ninguém aqui tem aquele espírito daquele senador que quase bateu no coitado do Rodrigo Pilha. Viu? O Pilha é o herói nacional. Promover uma comunicação livre com os bancários e com a sociedade sempre esteve nos princípios cidadãos do sindicato. E o programa de Web TV Contraponto, parceria entre blogueiros e o Centro de Estudo da Mídia Barão de Itararé e o sindicato, só vem reforçar essa estratégia de fortalecimento da democracia. O sindicato é vanguarda na comunicação sindical. Disponibiliza aos trabalhadores diversos veículos de comunicação, como a Folha Bancária e o site da entidade, além de diversas outras publicações. O sindicato promove também comunicação em rede, por meio do Twitter, YouTube e Facebook. Dentre os canais de comunicação, o sindicato mantém a TVB, TV dos Bancários, que tem estúdio próprio, onde é produzido e gerado programas como o Contraponto, exibido pelo site, Rede Brasil Atual e blogs parceiros. A proposta do programa é contrapor aos programas de entrevistas da grande mídia, sobretudo da televisão, com entrevistas que discutam assuntos relevantes para a sociedade. Um convidado participa uma vez por mês do programa, que conta com a participação de blogueiros que atuam e promovem uma comunicação alternativa, como Luiz Carlos Azenha, do blog Viu Mundo, Altamiro Borges, do Barão de Itararé, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania e Paulo Henrique Amorim, do Conversa Afiada. Todos os programas podem ser assistidos no site do sindicato e ficam arquivados no YouTube. Para ter acesso, basta entrar no ícone que fica à direita do site. Assista, participe, enviando comentários e perguntas e compartilhe pelo Facebook.
Olá, boa noite. Estamos de volta com o terceiro bloco do Contraponto, esta noite com um convidado especial, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pré-candidato do PT ao governo do Estado, e também o coordenador da caravana, né, Horizonte Paulista. E agora a mesa reorganizada com o Edu Guimarães, do blog da Cidadania, né, e o Renato Rovai, grande amigo da revista Fórum e também do blog... Mas eu ia perguntar isso. Certa discriminação. É que aqui temos... Eu e o Paulo nos conhecemos há o quê? 25 anos, quase. Né? Eu percebi que está rolando alguma coisa. Isso. Então, já que está rolando alguma coisa, vamos voltar aqui à pergunta. Vamos começar pelos pedágios, vai? Um assunto mais leve. Tem uma CPI. Agora, me parece curioso, né, colocar o Neto num trabalho que pode investigar os trabalhos do avô, né? Do Covas. Como é que... Perdeu a noção, né? Eu não vou comentar especificamente isso, né, a decisão da Assembleia Legislativa. Agora, eu sou de um partido e fui ministro do presidente Lula. Muita gente, quando o presidente Lula estava se elegendo, falava que o presidente Lula ia romper contratos, que mostrou que é um partido que cumpre contratos. Então, nós temos um compromisso de que os contratos têm que ser cumpridos. Agora, eles precisam ser cumpridos de fato. Precisa ver se de fato aquilo que estava no contrato é de fato o que estava acontecendo. Uma das coisas que a CPI vai apurar na Assembleia Legislativa é porque há 7 anos se denuncia que por conta do aumento do número de carros nas estradas, de caminhões nas estradas, do tráfego nas estradas, você tem uma necessidade de um reequilíbrio daquilo que já estava previsto no contrato. Ou seja, não é mudar o contrato, é cumprir o contrato de fato. Inclusive tem uma situação... mais uma vez, né, uma outra tentativa de bomba ninja eleitoral, que foi do atual governo do Estado, depois de 7 anos que sabe disso, nunca tomou nenhuma providência, foi instalada a CPI, tem anunciado que vai entrar na justiça para buscar recuperar os recursos que há 7 anos ele não buscou recuperar. O que é muito difícil para ele explicar, porque como eles governam esse Estado há tanto tempo, por que não tomaram as medidas antes sobre isso, né? Então, nós temos um compromisso em manter os contratos, mas esses contratos têm que ser mantidos de fato. Uma outra ação que nós achamos fundamental é porque hoje várias dessas estradas elas passam dentro de cidades que já existiam antes, né? Você pega Limeira, o pessoal brinca que hoje fica entre a esquina da Washington Luiz com a Anhanguera. O Parque Industrial de Limeira não pôde ser ampliado recentemente porque as concessionárias não aceitaram a proposta de um novo acesso às estradas, e isso inviabilizou o Parque Industrial de Limeira, ou seja, isso não pode acontecer. Essas estradas elas não podem ignorar as cidades que existem dentro delas. Então, nós queremos discutir, inclusive, com aquelas estradas que já são concessionadas, revisão do contrato, ampliação do período do contrato, do prazo do contrato, para que você garanta a ampliação do acesso das cidades a essas estradas, porque isso pode significar mais investimento para as cidades, mais emprego, e muitas vezes reduzir o tempo que o trabalhador hoje, em Campinas, um trabalhador para sair num determinado bairro e até o centro da cidade, se ele pudesse ir pela Bandeirantes, se pudesse ir pela Anhanguera, chegaria mais rápido, reduzindo o tempo. Campo Grande, que é uma cidade de 300 mil... Exemplo, o Campo Grande é um exemplo disso, ali em Campinas, ou seja, nós precisamos rever, ou discutindo prorrogação do período de concessão, discutindo os projetos que existam, para que você possa dar mais segurança e tempo mais rápido para quem mora nessas cidades por onde passam as estradas concessionárias. Padilha, desculpa, é porque como o tema que abriu a discussão foi pedágio, que a minha questão é justamente sobre pedágio, porque hoje eu publiquei uma matéria no blog da Cidadania, e que é a segunda matéria que eu publico de uma série que eu vou fazer, porque eu vou acompanhar a questão da CPI. Eu já, inclusive, amanhã eu vou ter que ir para Brasília, senão eu estaria na sessão de amanhã da CPI dos pedágios, que foi instalada no dia 6. Muito bem. No domingo, a Folha de São Paulo publica uma primeira página com sua manchete principal, dizendo que o governo do estado de São Paulo entrou na justiça para reaver 2 bilhões de reais que se suspeita que teriam sido pagos indevidamente a 12 concessionárias que administram essas estradas paulistas e que estão cobrando esses pedágios dessa maneira. E o que acontece é que a Folha de São Paulo
coloca o governo Alckmin e o governo do Estado de São Paulo, sem personalizar, como uma vítima de um conluio entre... É o mesmo caso da Áustria. Tudo bem, o governo entra na justiça. Só que o que acontece, o que é que eu publiquei hoje? No começo deste ano, a bancada do PT, mais especificamente o Antônio Mentor e o Bittencourt, agora esqueci o... Gerson Bittencourt, eles fizeram uma interpelação da Carla, esqueci o nome agora dela, que é a diretora da Artesp. Da agência que administra a questão. Justamente o que eles interpelaram, é aquilo que são as razões que levaram o governo do Estado agora a entrar na justiça, agora, aos 45 minutos do segundo tempo, a CPI foi aprovada agora, e na quarta-feira passada, a bancada, os representantes do PT na CPI, o que é que eles fizeram? Eles fizeram justamente os requerimentos que saem na Folha de São Paulo no domingo. Isso suscita um monte de questões. Primeiro é a questão do comportamento da imprensa, essa blindagem, porque o seu trabalho, qual é o seu trabalho nessa campanha? É mostrar para a sociedade paulista os desmandos que têm acontecido ao longo dessas 2 décadas de domínio absoluto do PSDB na política de São Paulo, de uma maneira que eles têm uma bancada que torna, inclusive, uma informação para o espectador. Esta é a primeira CPI que a oposição consegue emplacar contra o governo Alckmin neste mandato. Essa é a questão. Essa é uma das questões. A segunda questão é a questão do custo, do custo dos pedágios em São Paulo. Como é que o senhor pode dar um encaminhamento diferente numa eventual sua gestão para essa questão? Ó, Eduardo, eu estava dizendo aqui que o governador Alckmin virou o governador Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Ele só é rápido para copiar. Só é rápido para copiar a proposta do PT. Eu torço para que as cópias dele sejam tão boas quanto as propostas originais. Você falou correto. Foram 7 anos que isso já foi denunciado, 7 anos para agora ele dizer e anunciar que vai entrar na justiça para buscar recuperar o recurso, e sabe-se lá quanto tempo vai demorar para recuperar esse recurso no estado de São Paulo. Só esclarecendo, a questão é sobre como na campanha o senhor eventualmente eleito lidaria com esse comportamento da imprensa em relação... Como é que o senhor vai fazer uma campanha onde a imprensa blindou o governo do Estado, e se for eleito, como é que o senhor vai lidar com uma imprensa que vai lhe fazer uma oposição como a que faz ao Haddad? Se acontecer isso, como já aconteceu em outras eleições recentemente, vocês tiveram a capacidade de mostrar, os blogueiros tiveram a capacidade de mostrar que eles não têm a força que eles imaginam que têm para construir opinião na nossa sociedade. Vocês vão lembrar que o episódio da bolinha de papel não durou 24 horas por conta da ação dos blogueiros, dessa rede cada vez mais democrática que existe no nosso país, e que eu aposto muito nela para democratizar o debate no nosso país, para poder trazer verdade quando precisa ter verdade. Ou seja, se tiver essa opção de esforço de blindagem, se isso for uma tendência, uma decisão de segmentos da imprensa, certamente não vai ter resultado para mudar a opinião da sociedade, porque hoje nós temos formas cada vez mais democráticas de discutir os temas na sociedade. Vocês, blogueiros, demonstraram isso em mais de uma vez nas eleições. Ok, ministro, mas só uma última coisa aqui, está aqui o Renato Rovai também, que é outro dessa rede a que o senhor se refere. Que gostaria de fazer uma pergunta. Que gostaria de fazer uma pergunta, e eu já vou até deixar para ele aqui, se ele entender, uma única coisa. Nós, blogueiros, nós fazemos a nossa parte e tal, tudo bem. Mas a gente precisa que, em alguns momentos, só se a sua candidatura se pronunciar denunciando isso, que a coisa vai... Eduardo, você viu uma cena, chegou uma denúncia absurda contra a minha pessoa, tentativa de envolvimento absurdo, e eu fiz questão de 24 horas depois chamar
todos os mecanismos, meios de comunicação, a grande imprensa, vocês, para esclarecer tudo. E eu fico muito tranquilo porque depois as próprias matérias de quem buscou fazer um tipo de associação absurdo com a minha pessoa, as próprias matérias foram desmontando a tese inicial, né? Desmontar a tese inicial. Eu fiz questão, e vou sempre fazer questão, de esclarecer e disputar em qualquer espaço. Eu fiz questão, naquele momento, de ir na TV do governador. Vou lá na TV do governador, ficar 1h30, se for necessário, debater, pergunta o que quiser. Não deveria ser do governador. De peito Na aberto. Assembleia, né? Assembleia, Não deveria ser do governador. Se é alguma coisa pública, né? Mas fui lá para mostrar claramente. Então, se tem uma coisa que vai sempre ter a minha postura, Eduardo, eu vou disputar em todos os espaços. Disputar aquilo que eu digo como verdade, os esclarecimentos necessários, as minhas propostas. E eu não tenho problema nenhum se qualquer órgão venha contestar as minhas propostas, as minhas ideias. Eu acho que é bom para a democracia se vier ter um debate sobre as propostas e as ideias. É bom que todos os órgãos façam isso. O que eu não admito é que venham querer qualquer tipo de envolvimento mentiroso do meu nome, mas sempre estarei à disposição e vou para frente, né, para esclarecer e disputar qualquer opinião e verdade sobre isso. Está no debate da comunicação, porque é muito comum na campanha os candidatos a governador, a prefeito e mesmo até presidente da República sofrerem ataques do PT e da esquerda em geral, não só do PT, sofrerem ataques veementes da mídia e tal, e fazerem um discurso mais democrático. Mas na hora que assumem os governos, as relações, todas as relações, são com a mídia tradicional comercial. Aí minha pergunta para ti é assim, qual é o relacionamento que você pretende ter no sentido de democratização das comunicações no Brasil, ser eleito governador do maior estado do país, responsável por uma boa parte da economia e onde estão sediados praticamente todos os grandes veículos de comunicação do Brasil, com exceção talvez da Globo, que tem uma parte da sua operação, uma parte grande no Rio de Janeiro, né? Porque a gente sabe que democratização das comunicações faz com discurso e nem com boas intenções. E esses impérios midiáticos não foram construídos apenas pelos olhos azuis daqueles que o comandavam. Teve muita política pública para eles chegarem onde chegaram. Renato, você sabe da minha história, eu já falei isso mais de uma vez, eu sou uma pessoa que eu nasci no meio da ditadura, então eu tenho os valores da democracia, da liberdade de opinião, da liberdade de expressão como algo muito forte, porque eu tive desde pequeno entender o que era ditadura, o que era democracia, para entender a distância que eu tinha do meu pai exilado em outro país, tendo que se comunicar só com carta com ele, com gravação em fita cassete. Então, desde muito pequeno, minha mãe me ensinou o que era democracia, o que era ditadura, a importância da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Então, eu sou daqueles que defende quanto mais barulho, vozes discordantes, dissonantes, melhor para a democracia. Eu sempre tive uma postura, desde quando era ministro da coordenação política do presidente Lula e no Ministério da Saúde, de sempre ter muito respeito por todos os órgãos de imprensa, todas as formas de mídia, e ter uma relação de muito respeito e diálogo também com a rede de blogueiros, com os blogueiros sujos, com todas as formas... Falei várias vezes com o senhor antes de ser ministro, como ministro. Os adjetivos. Estamos tendo essa postura. O sujo, o Lulinha falou que o sujo agora tem outro significado, é isso? Não toma banho, não tem água, não tem água. Durante essa caravana nós temos feito isso, né? Vocês têm que, inclusive, vocês são convidados, já convidamos blogueiros quando a gente chega em cada região do estado a estar nas caravanas, dialogar com isso. Eu fiz uma grande reunião, por exemplo, com o setor dos jornais do interior do estado de São Paulo, que é um segmento muito importante, que representa partes importantes da nossa tradição. Hoje de manhã cedo eu estava em Araraquara, dei entrevista em TV, dei entrevista em jornal, fiz questão de dar uma entrevista em TV comunitária, que passa por mais de 60 cidades do nosso estado de São Paulo. O senhor pensa em criar uma Secretaria da Comunicação? Só não é objetivo. Não sei se uma secretaria, mas que nós teremos uma política de comunicação para o estado de São Paulo. Fazer comunicação só com a agência não é democrático. Não. Essa é a questão que... Nós queremos ter uma política no estado de São Paulo que fortaleça, tenha muito respeito com a opinião diversa, não é uma política de cooptação de ninguém. Sim. Eu sou contra a política de cooptação ou de se comprar blindagem, que muitas vezes acontece.
né? É uma política de respeito, sobretudo às vozes discordantes. É bom, é muito bom ter uma imprensa, uma rede de blogueiros, a blogosfera ativa, crítica ao governo, porque é isso que ajuda, inclusive, você avançar, fazer as coisas andarem. O meu Twitter, o @padilhando, ele era uma ouvidoria permanente do Ministério da Saúde. Quantas vezes uma pessoa não fez uma reclamação, eu utilizei aquela reclamação para cobrar da minha equipe, ou seja, eu sou um defensor absoluto de que esse debate democrático aconteça. E nós queremos, sim, ter uma política no governo do Estado de São Paulo para que você possa utilizar todos os meios que o governo do Estado de São Paulo tem, a força que tem, a capacidade de mobilizar suas universidades públicas, os segmentos do setor privado, para que a gente possa expandir ao máximo a democracia de circulação de informações. E uma questão para mim é fundamental, e isso eu vou fazer o que tiver que fazer, o PT quer fazer o que tiver que fazer para que a gente possa garantir, é expandir o acesso de banda larga, barata, rápida, né, gratuita nas escolas públicas, em todos os espaços que a gente puder expandir. Eu fiz, para vocês terem ideia, a briga, o esforço que nós fizemos para garantir mais médicos aqui no país, levar médico onde não tinha, nós queremos para levar a banda larga onde não tem no nosso estado de São Paulo. Eu vou nas escolas públicas estaduais, vou nas escolas técnicas, FATEC, você tem FATEC que não tem Wi-Fi dentro da FATEC, os meninos falam assim, eu estou estudando tecnologia e não tem Wi-Fi para poder dialogar. Você tem espaços públicos que não tem, né? Cidades que a conectividade é baixa, espaços públicos culturais que não tem. Nós queremos banda larga barata, rápida, universal nesse estado de São Paulo, porque é a potência que esse estado pode ter. Deixa eu pegar uma carona na questão da mídia. Tem, acho que no mínimo 2 projetos na Assembleia Legislativa que muda o critério de concessão das verbas publicitárias. Que é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente o que tem. Talvez a assessoria do PT na Assembleia Legislativa, que tem um trabalho consistente de dados, talvez tenha mais dados sobre isso. Mas um deles, o deputado Luiz Cláudio Marcolino, ele estabelece um novo formato. Mídias regionais, mídias comunitárias, com alguns percentuais. A pergunta é, vamos caminhar nisso? Eu sou um profundo defensor disso, que você utilize, como eu falei, todos os instrumentos que o governo do Estado tem para você fortalecer a democratização permanente. Quanto mais vozes discordantes do governo do Estado, é melhor. Eu não sou contra utilizar os recursos que o governo do Estado tem para exercer qualquer tipo de cooptação ou blindagem de informações. Sou um defensor de você manter muito respeito. Vocês sabem, eu tenho muito respeito por todos os órgãos de imprensa, tenho respeito, mantive uma relação de respeito com grandes jornais impressos, com grandes TVs, com os blogueiros, com jornais regionais, e diria que o Estado de São Paulo tem tudo, né, para ser um Estado que ajude a fortalecer cada vez mais a difusão das informações, das críticas, do debate público no nosso Estado de São Paulo, em cada canto. E, sobretudo, valorizar muito essa produção regional, valorizar muito a expressão regional do nosso Estado de São Paulo, porque São Paulo é um gigante. São Paulo é a 18ª economia do mundo. Se fosse um país isolado, estaria lá no G20. Então tem produção cultural, produção local, o modo das pessoas falarem, escreverem e contar a sua história que tem que ser valorizado. E uma outra ação fundamental, que é você oferecer para a juventude condições, e o poder público tem que bancar essas condições, para que ela possa produzir conteúdos também. São Paulo tem tudo para ser um grande produtor de conteúdo para o YouTube, para a internet, de vídeos. Precisa você garantir condições, estúdio público para que essa juventude possa produzir. A cidade de São Paulo, na periferia, vive uma verdadeira tropicália hoje. A gente está comentando aqui do que é a Cooperifa. Primavera Paulistana. Primavera Paulistana. Primavera periférica. O que é a Cooperifa que o Sérgio Vaz lidera, Pombas Urbanas, muito além, está acontecendo. São mais de 500 saraus que existem na cidade de São Paulo hoje. Imagina você ter o poder público financiando, garantindo para que aquela produção entre na internet, possa ser forma de produção para esses meninos, para esses jovens. Nós precisamos aproveitar ao máximo o potencial dessa juventude. Pública que era bem boa disso e que foi interrompida, que eram os pontos de cultura e os pontos de mídia livre. Né, que na gestão Ana de Holanda no Ministério da Cultura acabou sendo soterrado. E mesmo nos céus, que a Marta implantou no primeiro momento aqui,
tinha muito elogio. Ontem eu estava numa reunião com artistas, muitos elogios de que os céus garantiam uma estrutura. Sim, tinha vídeos. E eles falavam assim, tinha teatro com luz e som, ou seja, que é raro. Sim, então, o músico não precisava alugar, não precisava alugar um instrumento de som, equipamento de som. Com isso, ele tinha mais recursos para fazer a sua produção e usar ao máximo a sua criatividade. Eu vou chamar um intervalo, voltamos já para o quarto bloco, mas vocês devem ter visto que nós passamos já nos blocos anteriores sobre a caravana, o Mais Médicos, segurança, educação, mídia agora, mas se vocês quiserem voltar a algum desses temas... querer voltar a falar de desmilitarização, que anunciar o próximo então, bloco. Voltamos já daqui alguns segundinhos. Quero falar de desmilitarização com o Padilha. Aí, no programa... Voltando, o quarto bloco do Contraponto, eu havia dito anteriormente que seria o bloco final, mas teremos depois mais um, com o Miro e o Altamiro Borges. Então, estamos aqui com o Edu Guimarães, do Blog da Cidadania, o Renato Rovai, que é do seu grande amigo. Grande amigo. Agora, deixou de ser. Você está se tornando grande amigo, Tá e quem sabe, na política, nós nos tornemos grandes amigos. Que aí, assim, somos companheiros. Deixa eu iniciar esse bloco aí pelo seguinte. Eu preciso, Padilha, porque eu, sinceramente, com todo respeito, você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte. O posicionamento, a denúncia falsa que a mídia... Você falou, olha, quando a mídia fez uma denúncia envolvendo, dizendo que apareceu meu nome na boca nos textos lá do Youssef, eu fui lá, convoquei, tudo bem. Você falou que tem um grande respeito com a mídia, mas o que eu sinto é que a mídia não o respeita. A mídia não o respeita como não respeita nenhum candidato do PT, porque, primeiro, apareceu uma coisinha desse tamanho assim, no meio de um monte de textos que foram apurados na investigação da Polícia Federal, seu nome apareceu uma menção lá, transformaram aquilo, matéria e primeira página tal. No domingo chega a Folha de São Paulo e apresenta o governo que pagou 2 bilhões indevidamente para as concessionárias que estão sendo alvo de investigação na CPI e apresenta esse governo que pagou como vítima, provavelmente, de si mesmo, mas o que passa para as pessoas... Então, o que acontece? No meu prédio, por exemplo, no prédio da irmã do Rodrigo Viana, eu comentava com ele hoje por telefone, nós estamos recebendo, por exemplo, olha o efeito disso que a mídia faz, nós estamos recebendo comunicados do síndico puxando a orelha da gente e falando em puxão de orelha, porque a Sabesp puxou a orelha dele. Eu vou chegar em casa, eu vou escrever para o meu síndico o seguinte, olha, quem tem que puxar a orelha é da Sabesp. Nós temos que puxar, não é a Sabesp que tem que puxar a minha orelha, porque eu estou gastando muito, mas eu que tenho que... Eu gostaria que você falasse, primeiro, como é que... Porque se o candidato ou interessado não chegar lá e falar, olha, o comportamento da mídia, vamos lá, sabe, não fizer as pessoas pensar como a mídia está noticiando as coisas, ela vai continuar achando, com todo o seu respeito pela mídia, vai continuar achando que a mídia é esse ente angelical ali, a família Marinho, com os 30 bilhões deles, são da mesma turma que eu, tal. Então, o que eu peço para você é que me diga, isso, como é que vai ligar? Porque a sociedade está aí, entrando num racionamento draconiano, a gente sendo chamado de esbanjador de água aí e tal, levando puxão de orelha de síndico, tá certo? Olha como a sociedade está encarando um problema que está sendo causado, e aí eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, qual a responsabilidade do governo Alckmin nesse racionamento que está sendo feito? Então são coisas bem... Acho que são dois temas bem diferentes. Primeiro, em relação à água. Eu fui a primeira pessoa, em fevereiro,
estava começando a caravana no Horizonte Paulista, que disse que faltava sinceridade e transparência no atual governador, na gestão atual da crise. E tudo aquilo que a gente falou veio acontecendo. Se falava ali que não tinha racionamento, mas Campinas já tinha sido cortada a água, Guarulhos foi cortada a água, bairros na capital de São Paulo, bairros na região de Osasco. Depois eu mostrei que a Billings estava repleta de água e o Cantareira não, ou seja, um conjunto de obras de captação de água em outras regiões do estado de São Paulo poderiam ter minimizado a crise de água que nós temos hoje, se as obras do São Lourenço e Juquitiba já tivessem sido feitas, se as obras de captação no Vale do Ribeira, se as obras em Pedreira e Amparo, que é na região metropolitana de Campinas, para reduzir a dependência da região metropolitana de Campinas em relação ao sistema Cantareira, que é a que mais sofre hoje, é a região metropolitana de Campinas, desde dezembro, com cortes de água, da oferta de água, ou seja, desde o começo nós cravamos a responsabilidade do atual governador na crise de água. E o próximo passo dessa falta de transparência e de sinceridade é na inauguração do volume morto, que é assinar um cheque especial que pode comprometer o futuro do sistema Cantareira. Ou seja, tem que ter muita transparência e é importante que a imprensa, todos os órgãos de imprensa acompanhem isso, que o Ministério Público e todos os órgãos possam acompanhar isso, para que a gente não comprometa o futuro do desenvolvimento do nosso estado de São Paulo e das gerações do estado de São Paulo, se a gente condenar o sistema Cantareira e perder a capacidade que esse sistema tão fundamental tem para a oferta de água. O que o Alckmin deixou de fazer que devia ter feito? Em 2004, quando teve a renovação da outorga do Cantareira, que é o que? A definição das regras que a Agência Nacional de Águas do Governo Federal, o Ministério Público acompanhou, os municípios do Comitê da Bacia do Piracicaba, a região metropolitana de Campinas e a Sabesp, se definiu um conjunto de obras que teriam que ser realizadas já em 2004 para reduzir a dependência que a região metropolitana da capital tem hoje em relação ao sistema Cantareira. Ali foram listadas um conjunto de obras pela própria Sabesp. Os municípios também tinham responsabilidade. Os municípios fizeram a parte dele. Campinas, por exemplo, tinha que ampliar o tratamento de esgoto. Teve os recursos do PAC do governo federal, começou em 2007 o PAC, eu era do Ministério da Coordenação Política, era responsável por receber prefeitos, governadores para a definição dos projetos do PAC. Campinas pegou o recurso do PAC e levou a 100% de tratamento de esgoto à cidade de Campinas. Vários municípios da Bacia do Piracicaba fizeram a sua parte, obras de dragagem, redução do assoreamento que tinha em relação ao rio Piracicaba, ampliação de tratamento de esgoto. Limeira chegou a 100% de tratamento de esgoto. A Sabesp listou um conjunto de obras chamado Plano Diretor da Sabesp. Nenhuma das obras estruturantes saiu do papel. A única obra que o governador inaugurou foi o volume morto. Você pega nos 4 anos, não inaugurou nenhuma obra estruturante que estava listada no plano diretor da própria Sabesp. Não, da Sabesp. Da própria Sabesp. E ela podia pegar recursos. Ela tinha que se comprometer a fazer as obras. Um conjunto de obras, por exemplo. Tinha que fazer obras de interligação. Mais represas, ampliar a interligação dos outros sistemas, como o Billings, para reduzir. Tem uma parte da cidade de São Paulo hoje, uma parte importante da zona leste da cidade de São Paulo, que ela depende só do sistema Cantareira. Você poderia ter trazido uma parte da água do Billings para cá. Não foi feita essa obra. Obras para ampliar a captação de água em outros pontos, para não depender só do sistema Cantareira. Então, na região de Campinas, em Pedreira e Amparo, tem obras para isso, para aumentar a produção de água. No Vale do Ribeira, São Lourenço e Juquitiba, ou seja, que garantiriam a redução da dependência da região metropolitana da capital em relação ao sistema Cantareira. Porque é um drama, inclusive, para a região metropolitana de Campinas hoje. Embora o sistema Cantareira esteja mais perto da região metropolitana de Campinas, menos de 5% da água que está lá no sistema Cantareira vai para a região metropolitana de Campinas. Inclusive, teve redução de alguns investimentos por conta disso. Você pega o eixo de Piracicaba e Limeira, vai se transformar num novo ABC paulista, com a indústria metalúrgica que está chegando lá, a indústria automobilística, novos parques sendo criados, que dependem de segurança, de oferta de água também para expandir. Campinas tem um grande polo hoje de tecnologia de informação e da indústria farmacêutica, que depende da segurança de água para poder expandir. Ou seja, em 2004, o governador já era governador,
assumiu responsabilidade de fazer um conjunto de obras, nenhuma delas aconteceu. Então foi irresponsável por não ter feito as obras, faltou transparência e sinceridade na gestão atual da crise e está sendo também faltando transparência e sinceridade ao assinar o cheque especial, que é o uso do volume morto. Se não tiver acompanhamento, transparência no uso dessa quantidade do volume, pode condenar o sistema Cantareira por 2, 3, 4 anos até ele poder recuperar o seu estágio inicial de capacidade de reservação de água. E ajuda o Alckmin a embromar o povo. É fundamental, por isso que eu acho, Eduardo, é fundamental o papel que nós temos hoje dos vários meios. Nós disputamos, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula na eleição da presidenta Dilma. Nós sabemos que se dependesse da opinião de vários órgãos, ela não teria sido eleita. E o processo democrático que existe, a formação de uma opinião pública utilizando outros mecanismos hoje no país, fizeram que a presidenta Dilma fosse eleita e vai fazer com que ela seja reeleita também. Então, eu tenho muito otimismo naquilo que acontece hoje no país, que faz, inclusive, com que matérias tenham que 2 dias depois, 3 dias depois, desmontar a tese inicial, que foi o que aconteceu com o envolvimento absurdo. Agora, o fundamental é disputar sempre, ter sempre peito aberto para mostrar, esclarecer as coisas. Eu acredito na força da verdade, por isso que eu sempre tive a postura de estar de peito aberto, participar de qualquer debate para mostrar a verdade sobre os fatos, afastar qualquer tipo de envolvimento mentiroso e debater as minhas opiniões, porque São Paulo tem a grande oportunidade de debater ideias, propostas para o futuro do Estado de São Paulo. Ministro, quer falar? Não, eu ia te passar. Eu queria, assim, essa questão da água é uma crise conjuntural. Talvez ela se torne uma crise para além de conjuntural e aguda no Estado de São Paulo se não tiver uma solução imediata. Mas tem outras crises que já acompanham o Estado por algum tempo. Uma delas é da segurança pública. O senhor tratou dela aqui, mas em nenhum momento o senhor abordou a questão da questão das separações da polícia da forma como elas existem hoje. E muitos especialistas que estudam o tema colocam nessa questão algo que tem levado a uma falta de comando, a operações divididas, falta de racionalidade na ação, disputa da inteligência que poderia ser empregada. Inclusive, um senador do seu partido tem um projeto, que é o candidato ao governo do estado de Rio de Janeiro, Lindbergh, tratando desse tema. E essa é uma questão da segurança que me parece que precisa fazer parte da reflexão. Gostaria que o senhor colocasse outra, que é o que alimenta em boa parte as ações criminosas, que é a questão das drogas. E tem já um debate em vários países de descriminalização e legalização de algumas drogas em função dessa questão da segurança. Inclusive o Colorado, nos Estados Unidos, que não é um país extremamente revolucionário, mudou a legislação. E aqui o Uruguai, aqui do lado, tem mudado a legislação. E um governador de São Paulo, acho que teria que discutir essas questões de forma mais próxima. O que o senhor pretende fazer? Então, só de falar de 3 temas. Primeiro, o tema da água não é só um problema conjuntural. Conjuntura é a seca. Mas tem um problema estruturante. Não fizeram as obras durante 10 anos. Eu digo, mas pode ser resolvido do ponto de vista estrutural. Não fizeram as obras durante 10 anos e nós precisamos mudar a gestão dos recursos hídricos no estado de São Paulo. Sim, claro. Para que isso não seja um gargalo do desenvolvimento do nosso estado de São Paulo. Mas a gente não tinha essa crise. É isso. Não é só com obras que nós vamos garantir segurança de oferta de água para o desenvolvimento que nós queremos para o estado de São Paulo. Além de obras que são necessárias, nós precisamos ter soluções inovadoras que ampliem o tratamento de esgoto, que aproveitem a forma de reuso, novas regras sobre o reuso da água, para que você possa expandir, inclusive, investimentos privados, discutir a gestão de demanda da água no setor rural, no setor agrário, que cerca de 1/3 da água demandada é do setor rural, ou seja, como que você aproveitar de forma mais sustentável. Está em questão também a sustentabilidade do desenvolvimento do estado de São Paulo, com um recurso que, se você não cuidar dele direito, passa a ser um recurso finito, que é o recurso da água. Então, tratamento de esgoto, remuneração de serviços ambientais, é impressionante. O estado de São Paulo tem que ser o líder, o polo dinâmico permanente do país. O estado de São Paulo até hoje não tem uma política de remuneração dos serviços ambientais, que outros estados já passaram a adotá-las,
que experiências muito interessantes em outros países têm, como em Nova York, onde você faz remuneração, financia, compensação financeira para o produtor, para o morador, para o município de áreas de mananciais para que ele cuide, proteja aquele bem, aquele recurso que é fundamental para o nosso futuro. O tema da gestão da Sabesp é um tema estruturante que nós queremos enfrentar. A Sabesp foi irresponsável na sua gestão, porque lucrou 2 bilhões de reais, poderia ter investido em ampliar o patrimônio da Sabesp, em levar mais água para o cidadão, não fez nem uma coisa nem outra, e inclusive comprometeu seus acionistas porque caiu em mais de 30% o valor na Bolsa. Então esse é um tema estruturante fundamental. O outro da segurança pública. Eu defendo, Renato, que nesse momento o fundamental é você promover a maior integração entre as 3 polícias que a Constituição do Estado de São Paulo estabeleceu. Na nossa Constituição foram estabelecidos 3 perfis de polícias: a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. Eu defendo que você tenha maior integração operacional entre elas. O que não se pode permitir é a política que o governo do Estado faz, que é gerar disputa entre elas, como você falou, gera disputa em todas as áreas, setor de inteligência, na forma diferenciada, às vezes, de remuneração, na forma como lida com uma greve. Teve um confronto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no nosso Estado de São Paulo, que é fruto dessa disputa. Como que lida com a corregedoria, ou seja, defendo que você tenha uma maior integração operacional entre elas, coordenação das ações pela Secretaria de Segurança Pública, e você tem vários níveis de integração. Um deles eu falei aqui, sequer o banco de dados hoje da Polícia Civil e da Polícia Militar são integrados, que deveria ser integrado. Você não acha que é uma distorção no país, numa cidade civil, ter uma polícia militar? Como que é para tratar da segurança pública, não é uma polícia militar que vai tratar de questões militares, de ações contra os países. Renato, isso faz parte da nossa Constituição no Estado de São Paulo. Mas então, eu defendo que esse não é o tema de mudança agora. É isso que eu defendo, é a minha proposta. Então, estou debatendo consigo. Eu defendo uma maior integração entre elas, em vários níveis, tanto operacional quanto na formação. O Estado de São Paulo já teve momentos mais comuns na entrada da academia da Polícia Militar e da Academia da Polícia Civil, tem maior integração no momento de formação. Isso é decisivo para a atuação do policial depois. Porque você sabe, é igual o Instituto Rio Branco, no Itamaraty. Você mantém as relações estabelecidas na sua turma inicial. Então eu defendo que você tenha maior integração no processo de formação também entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, sobretudo são aquelas que atuam no fronte, integração operacional, como eu disse, da integração de banco de dados, coordenação, um gabinete mais integrado de forma permanente. Em relação às drogas, que eu quero responder essa pergunta. Eu fui ministro da Saúde por 3 anos, você sabe disso. E eu diria que a nossa lei, do jeito que ela é hoje, ela já permite você ter políticas que separem claramente quem é o traficante de quem é o usuário. A nossa lei, do jeito que ela é hoje, já permite você fazer as mudanças necessárias dos serviços de saúde e da assistência social. Dos recursos que a droga gera para o crime, não. Não, eu sei disso, mas eu estou falando que a nossa lei hoje já nos permite ter uma abordagem diferente. Sim, eu estou falando de cuidar da saúde, da assistência social, de aliviar o sofrimento da pessoa e do seu familiar. E de você ter ações fortes de combate ao tráfico e ao traficante. Então a nossa lei já permite hoje. Eu não defendo a mudança da nossa lei atual de drogas. Ela já permite, já foi um avanço separar o usuário que ele merece acolhimento, serviços de saúde, assistência social, cuidar da família desse usuário e separar o enfrentamento ao tráfico e ao traficante. E para isso o governo do Estado de São Paulo tem que parar de ter uma postura de não fazer cooperação com o governo federal. O grande drama do tráfico de drogas no Estado de São Paulo é porque o governo do Estado de São Paulo se nega a fazer cooperação com o governo federal, porque para você impedir que a droga entre no Estado de São Paulo, você tem que ter cooperação com a Polícia Federal, cooperação com a Receita Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, com os agentes do governo federal, para que você proteja as divisas do Estado de São Paulo, aquele que separa São Paulo de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, e com isso você impedir a entrada e do tráfico de drogas aqui no nosso Estado de São Paulo. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos caminhando para o finalmente. Eu tenho uma frase uma de quatro palavras. Twitter, hein? O senhor... 140 caracteres. 140. Até menos. O senhor, ou você, porque você é muito jovem, cogita denunciar publicamente o comportamento parcial da mídia que, além
do que faz na campanha eleitoral está embromando, enganando a sociedade paulista em relação a questões como pedágio, falta de água, metrô infernal, CPTM diabólica. Essa é a questão. Ô, Eduardo, eu nunca vou fazer o jogo de alguns que querem fazer um determinado jogo. Eu sempre vou ter a postura de ir para frente, esclarecer. Se for necessário ir na TV do governador, vou de novo convocar a imprensa. Sabe por quê? Esse episódio que a própria imprensa depois desmontou as teses iniciais que estavam sendo aventadas, mostrou claramente que eu não tinha nenhum envolvimento com qualquer indicação. Eu moro numa rua no centro da cidade e, como sempre fui muito discreto, moro há 3 anos lá, não fico dizendo que eu moro lá, tá certo? Ou que não fico chegando e falando, ó, o Padilha tá aqui, o Padilha tá aqui. Então tinha um morador que não sabia que eu morava lá. Não é Rua Maranhão, não. Bem no centro da cidade, a Vai andava, todo mundo pode saber, a Vai andava, que é uma rua que eu gosto muito. Eu e minha mulher, a gente gosta muito daquela rua. Família Marcinho. Todos eles. Então, a gente mora lá há muito tempo já. E um morador não sabia que eu morava lá. Aí, de repente, eu estava andando, chegando e entrar no prédio, veio um menino de uns 22, 23 anos, um artista, veio falar comigo depois desse episódio. Ele até tremia, assim, falando de emoção, ele falando o seguinte, ó, eu vi a sua postura de ir lá, de falar com a imprensa, quero dizer que você é muito bem recebido aqui, te respeito muito, gosto muito de você me convenceu e conta comigo para tudo. Ele até falou isso. Não posso falar exatamente o que ele falou, senão vão falar que eu estou fazendo campanha aqui, mas ele falou, conta comigo para tudo. Ou seja, são esses gestos e esses momentos que mostram que a forma como nós enfrentamos qualquer injustiça que esteja ocorrendo tem sido a melhor forma de fazer a disputa, o esclarecimento e manter o respeito. E com muita tranquilidade, quem foi coordenador político do presidente Lula e foi durante 7 anos no Ministério da Coordenação Política e viu a reeleição do presidente Lula e a eleição da presidenta Dilma de perto, ali do lado, de saber se tem alguém que acredita que pode ter algum efeito, ações como essa, vai mais uma vez ser derrotado. Aliás, se tem alguém que sonhou em ter qualquer tipo de abalo na nossa pré-campanha, no projeto que nós estamos construindo, nas caravanas, com qualquer denúncia mentirosa, é essa pessoa que deve estar em crise, está se mordendo, porque nós somos diferentes. Nós crescemos na diversidade, só reforçou a pré-campanha e toda a caravana do Horizonte Paulista. Tá bom. Encerramos o Posso bloco. fazer mais uma perguntinha? Rapidinho. Quem vai ser o seu candidato a vice-governador? Então aproveita aqui. Responda agora ou no próximo? Tem que ser agora, tem que ser agora. Será certamente uma vice ou um vice que ajude o PT a dialogar com os vários segmentos do Estado de São Paulo. PT, não tem nome ainda? Não tem. O PT entrou nessa campanha, nessa disputa eleitoral para ganhar. E entrou com essa caravana Horizonte Paulista dialogando com segmentos que não pensam igual ao PT, pensam diferente do PT, tem histórias diferentes então, do interior do Estado de São Paulo. Não, será mais amplo, não só no será do PT, como será de um partido mais amplo do que o PT tradicionalmente fez a aliança aqui no Estado de São Paulo. Essa não vai ser o Kassab, não, né? Nós vamos discutir, nós queremos discutir com todos os partidos que compõem a base da presidenta Dilma, inclusive com partidos que estão hoje ainda na base do governador Geraldo Alckmin e com todos aqueles que há 4 anos atrás acreditaram no governo Alckmin e perceberam nesses últimos 4 anos que ele sabe porque ele virou a noiva da vez, ele é o vice daqui, vice do não sei quem. Pode terminar. A grande noiva da vez é a população do Estado de São Paulo. É essa que nós precisamos conversar e discutir, né? E é essa que vai garantir a vitória de um determinado projeto no Estado de São Paulo esse ano. Chegamos ao final desse 4º bloco do programa Contraponto. Voltamos já, vamos mudar e vem o Miro, né, do Vermelho, para fazer mais alguma rodada de perguntas. Obrigado. Obrigado, Edu. Promover uma comunicação livre com os bancários e com a sociedade sempre esteve nos princípios cidadãos do sindicato. E o programa de Web TV Contraponto, parceria entre blogueiros e o Centro de Estudo da Mídia Barão de Itararé e o sindicato, só vem reforçar essa estratégia de fortalecimento da democracia. O sindicato é vanguarda na comunicação sindical,
Disponibiliza aos trabalhadores diversos veículos de comunicação, como a Folha Bancária e o site da entidade, além de diversas outras publicações. O sindicato promove também comunicação em rede, por meio do Twitter, YouTube e Facebook. Dentre os canais de comunicação, o sindicato mantém a TVB, TV dos Bancários, que tem estúdio próprio, onde é produzido e gerado programas como o Contraponto, exibido pelo site Rede Brasil Atual e blogs parceiros. A proposta do programa é contrapor aos programas de entrevistas da grande mídia, sobretudo da televisão, com entrevistas que discutam assuntos relevantes para a sociedade. Um convidado participa uma vez por mês do programa, que conta com a participação de blogueiros que atuam e promovem uma comunicação alternativa, como Luiz Carlos Azenha, do blog Viu Mundo, Altamiro Borges, do Barão de Itararé, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania e Paulo Henrique Amorim, do Conversa Afiada. Todos os programas podem ser assistidos no site do sindicato e ficam arquivados no YouTube. Para ter acesso, basta entrar no ícone que fica à direita do site. Assista, participe, enviando comentários e perguntas e compartilhe pelo Facebook. Novamente, boa noite. Estamos de volta com o quinto bloco, excepcionalmente hoje, mais um bloco do programa Contraponto. Já que estamos aproveitando a presença do ex-ministro, né? Tem muita conversa, ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E agora o nosso perguntador, né? Nosso debatedor, Altamiro Borges, do Blog Vermelho, né? E também um grande do Centro de Estudo de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, né? Um dos grandes organizadores aí do debate da blogosfera. Olha, eu queria voltar ao reinício aqui com a questão da moradia. O movimento está muito aquecido, obviamente que tem as oportunidades de Copa, de eleições, então, mas a questão da moradia no estado de São Paulo, ela é uma aberração, porque onde mais precisa não tem, que é nos grandes centros, né? E nas cidades menores são construídos, a CDHU constrói grandes condomínios, né? Enfim, e que me parece que tem um grande problema orçamentário também, né? que é a não regionalização dos orçamentos. Então, eu queria que você falasse um pouco aí do que o movimento da moradia pode esperar do seu governo em relação enfim, fica à vontade. Paulo, eu era ministro da coordenação política do presidente Lula e coordenava o conselhão chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que juntava na mesma mesa empresários, presidente da FEBRABAN, sindicatos bancários, centrais sindicais, as universidades, e nós lançamos naquela época a ideia de debater com esses vários segmentos a importância do país ter um grande programa habitacional. Dali surgiu Minha Casa Minha Vida. Ele surgiu de interesses diferentes. Você tinha um empresário que queria um maior financiamento do governo para construir, para poder investir cada vez mais, um movimento de moradia que defendia um grande programa para enfrentarmos o déficit habitacional e a preocupação e interesse do governo, que eram duas coisas. De um lado, ampliar o acesso da população à moradia e do outro, você ativar a economia com os investimentos na área da construção civil. O Minha Casa Minha Vida já é hoje o maior programa habitacional que teve no país e no estado de São Paulo foram entregues ou contratadas mais de 600 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Isso é mais do que a CDHU entregou durante toda a sua história de existência. A CDHU foi criada nos anos 80, de lá para cá entregou 500 mil casas, Minha Casa Minha Vida já entregou ou contratou mais casas do que a CDHU. Nós temos um grave problema de moradia hoje em todo o estado de São Paulo e tem situações diferentes em cada região. Aqui na capital, vamos falar da capital da região metropolitana. Você tem jovens, né, que cada vez mais ascendem no mercado de trabalho, entram no trabalho, melhorou a sua situação social, ampliando a sua formação, que querem ter a sua casa própria. Você tem pessoas que há muitos anos têm o sonho de ter a sua casa própria
e você tem poucos terrenos disponíveis na região metropolitana para você fazer grandes projetos. Por isso foi muito importante o debate sobre o plano diretor na cidade de São Paulo, para você abrir novas áreas para habitação de interesse social. Agora, além disso, e eu tenho um grande sonho, que temos um grande processo de programa habitacional no centro da cidade de São Paulo. Eu sou morador daqui do centro, eu adoro morar no centro de São Paulo, eu percorro, fico andando nas ruas da cidade, fico olhando, imagina, né, o quanto seria esse centro da cidade de São Paulo revitalizado com um grande programa habitacional. Nós sabemos que as únicas experiências mundiais que deram certo de revitalização de centros urbanos foi quando você colocou a habitação nisso. Então eu defendo que o governo do estado tenha, junto com o governo federal e as prefeituras, grandes projetos também de revitalização de programas habitacionais nos centros das cidades, centro da capital de São Paulo, centros de outras cidades da região metropolitana que começaram a ficar degradados também. Se pegar o centro da cidade de Campinas, de outras regiões metropolitanas como Campinas, como a Baixada Santista, como que vai ser a região de Sorocaba, e com isso você ir garantindo moradia de baixo custo, confortável para os novos moradores e para aqueles que dependem também do déficit habitacional que não foi resolvido até hoje no nosso país. Padilha, prazerzão estar aqui contigo. O nome Contraponto é exatamente isso, é um programa, essa parceria dos sindicatos bancários com o Centro de Estudos Barantararé, exatamente para fazer um contraponto ao que a mídia sempre diz. E já que a mídia não trata da mídia, é um debate interditado, eu vou ainda centrar nessas questões de mídia. Você me desculpe, tentar retomar algumas questões. Todo candidato costuma visitar as grandes redações dos veículos que estão instalados no Estado. No caso aqui, Folha, Estadão, Abril. Minha pergunta, você já visitou essas redações, já conversou com esses barões da mídia? Parece que até uma operação de beijamão, né? Todo mundo tem que ir lá beijar a mão. Você já visitou? Qual foi a receptividade? O que você sentiu? No meu caso, Jomiro, não foi nenhuma postura de beijamão. Eu sempre, quando fui ministro da coordenação política do presidente Lula, e também nos 3 anos do Ministério da Saúde, sempre tive uma prática permanente de visitar todos os órgãos de imprensa, da chamada grande mídia, das mídias do interior, dos blogueiros, sempre estabeleceu uma relação permanente com esses órgãos, porque, para mim, tem como se fosse duas mãos, uma via de duas mãos. Por um lado, mostrar as ações do Ministério, o que nós estamos fazendo, os projetos que nós estamos pensando, mas também ouvir dos articulistas, ouvir dos jornalistas, ouvir dos blogueiros, de todos, a opinião. Isso ajuda o gestor público a ter melhor opinião, maior capacidade crítica, um pensamento cada vez mais amplo. Eu sempre gostei de ouvir pessoas que não necessariamente pensam igual a mim. Eu diria que para todos os órgãos, tanto os órgãos da grande imprensa, blogueiros, jornais do interior, tem um sentimento geral de grande expectativa sobre essa eleição no estado de São Paulo. Que depois de tanto tempo, nós tenhamos uma eleição onde a população possa focar uma boa parte das suas preocupações no processo eleitoral nos temas do estado de São Paulo. Estava comentando, é a primeira vez na nossa democracia que nós não teremos nenhum candidato a presidente paulista, dos grandes que disputam, como também nenhuma liderança política que tenha surgido aqui no estado de São Paulo, como foi o presidente Lula durante muitos anos, como foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então isso faz com que o debate, que muitas vezes era polarizado só no plano nacional, possa ser concentrado nos temas do estado de São Paulo. Então eu cumpro sempre o meu papel, que é estimular esses órgãos de imprensa, tanto os blogueiros quanto os grandes órgãos de imprensa, a debater os temas de São Paulo. Nesse sentido foi positivo, porque depois de visitas a vocês, a eles, permitiu a vontade de todos de ter debates. Já tiveram sabatinas, estão tendo esse programa aqui nas caravanas do interior, tem tido uma cobertura bastante interessante de todos os tipos de mídia, de jornais do interior, blogueiros que tem nas cidades, a grande imprensa. E isso é muito bom para a democracia. Quanto mais debate a gente puder ter sobre soluções para o estado de São Paulo, eu acredito que a sociedade estará mais esclarecida, e é a grande aposta que o nosso projeto tem de poder passar a governar o estado de São Paulo. Mas então, como ministro, sim, papel institucional, como candidato, visitou, sentiu boa receptividade desses veículos? Eu senti que tem opiniões as mais variadas. Eu sempre trato as pessoas com muito respeito, então é difícil ser grosseiro comigo.
E se for grosseiro, vai continuar recebendo muito respeito da minha parte, né? Eu apontei o tema da água, por exemplo, eu recebi respostas as mais grosseiras, indelicadas, deselegantes por parte de pessoas escaladas pelo atual governador para nos responder. Inclusive, falas de extrema arrogância, que entram por um ouvido e saem pelo outro, porque eu vou continuar com a minha cara de respeito, Padilinha, paz e amor, tá certo? Pode fazer. Fiz questão de ir lá na TV do Governo do Estado, como eu sempre falo, para ouvir, conversar e qualquer ataque que tivesse, ter da minha parte resposta com muito respeito, porque eu tenho muita tranquilidade que o que nós queremos concentrar o debate no Estado de São Paulo são as propostas e os desafios que esse Estado tem no século XXI para continuar sendo o polo dinâmico do nosso país. Paulo, com base nessas visitas, pode ser, Paulo? Claro, claro. Com base nessas visitas, que tratamento você espera da mídia nessas eleições? Por exemplo, o prefeito Padilha, o prefeito Haddad, do seu partido, tem sofrido um verdadeiro bombardeio, um negócio impetuoso, né? Teve um jornal que chegou a entrevistar nenéns para falar mal da viradinha cultural. Nunca tinha visto entrevista de neném chiando da viradinha cultural. Já sobre a Cantareira vazia, pouco se fala, quase não é manchete. Que tratamento você, como candidato, espere por... E se chegar ao governo do Estado, como, por exemplo, você seria tratado numa situação como a da Cantareira? Miro, eu sempre espero, não só da grande imprensa, mas dos blogueiros, de todos, o tratamento respeitoso e que as pessoas, os dirigentes desses órgãos, tenham o compromisso com o papel que esses órgãos têm, que é promover a democracia, o debate, permitir o contraditório. É sempre essa a minha expectativa, é sempre essa a minha torcida. Eu prefiro uma imprensa, seja a grande imprensa ou de blogueiros, a blogosfera, a rádio, mídia do interior, crítica. Eu prefiro que seja crítica, que aponte os problemas, porque isso também ajuda o governo a andar, a identificar os problemas. Eu quando era do Ministério da Saúde, eu até gostava quando aparecia algum ponto crítico, porque eu falava assim, isso aqui é um problema que nós precisamos enfrentar, precisamos resolver, vamos debater com aquele órgão, se não estava correto aquilo que foi dito, vamos lá debater, mostrar a nossa posição, esclarecer sobre isso. Eu prefiro esse barulho da democracia, de vozes discordantes, do que o silêncio da cooptação, ou o silêncio da ditadura, ou a não existência de tantos órgãos múltiplos. E São Paulo tem tudo a ver com isso. Nosso estado de São Paulo, numa reunião outro dia com órgãos do Diário do Interior, você tem jornais que são centenários, outros quase centenários, que resistiram a tantas coisas no nosso estado de São Paulo e continuam produzindo, falando a voz daquela região, daquela realidade local. Ou seja, nós temos uma multiplicidade de órgãos no nosso estado de São Paulo que pode permitir uma democracia cada vez mais viva aqui no nosso estado. Eu queria mudar um pouco o assunto. Miro, depois a gente volta para a mídia. Só tem mais uma. Não, quer fazer? Então aproveita. Sobre mídia? Isso, não, aproveita. Solta que... Já sentindo a resposta aqui do Padilha, o Padilha prefere esse barulho que está aí da mídia. Esse barulho que às vezes me parece um pouco seletivo, mas tudo bem, você prefere. Sabe que eu tenho uma tranquilidade muito grande hoje, Miro? Como eu falei, há 4 anos atrás, a bolinha de papel não resistiu a 24 horas. Foi desmontada a bolinha de papel. Isso há 4 anos atrás. Hoje nós temos mais usuários de internet. Hoje nós temos mais opiniões, nós temos mais manifestações discordantes. Por isso que eu prefiro esse barulho, né? E aposto muito, e sou muito otimista, de que o que forma a opinião hoje da nossa população são várias fontes de informação. A população cada vez mais começa, inclusive, a fazer a sua seleção. Tanto é que quem tem uma postura de insistir em teses que não demonstram a sua veracidade, tem só perdido, inclusive, audiência, perdido assinantes, ou seja, perdido um papel, um espaço. Então, o cidadão hoje ele busca várias formas para construir a sua informação, a sua opinião. Por isso que eu sou muito otimista que essas vozes discordantes podem ajudar a gente a avançar cada vez mais. Então, a última questão vinculada à mídia seria essa mesmo. Sua equipe está trabalhando, está pensando, você está com um belo time, pensando políticas para várias áreas. O que vocês já avançaram em termos de propostas concretas para a área de comunicação? Né?
Geralmente, as secretarias de comunicação têm adotado um comportamento que privilegia duas coisas. Privilegia assessoria de imprensa aos veículos tradicionais e publicidade. O que vocês estão pensando mais nessa área? Por exemplo, tem coisas do tipo. Está sendo pensado alguma coisa sobre a TV Cultura? Esse é um debate que ainda está muito aberto, Vilmiro. Há 2 semanas atrás, nós começamos esse debate público sobre o nosso programa de governo. Inclusive, criamos uma plataforma digital no www.horizontepaulista.com.br, onde as pessoas podem interagir, apresentar propostas, discutir os mais variados temas. Eu quero convidar, inclusive, as pessoas a discutir, fazer propostas. Eu tenho, como paulista, tenho um grande orgulho do que é a TV Cultura, né? Do que foi a sua capacidade de produção de conteúdos. Um dos coordenadores dos nossos programas de governo é o Serginho Mamberti, na área da cultura, que é o chamado Tio Vito. Eu fui outro dia na Cooperifa com ele, os jovens só chamavam ele de Tio Vito, ninguém chamava ele de Serginho Mamberti por conta do Castelo Rá-Tim-Bum. Nós temos muito orgulho do que foi produzido lá. E precisa ser revitalizado, né? Com as caras, as cores, a diversidade que é o nosso estado de São Paulo. O estado de São Paulo é marcado por cana, eucalipto, em alguns lugares alugado, né? Bom, e a gente não come a cana, o açúcar diretamente, né? Nem o eucalipto, a agricultura familiar, nós temos alguns cinturões verdes. Eu queria saber o seguinte, que política, assim, política agrícola no estado, que possa, porque praticamente já não temos mais moradores do campo, né? Estão todos na cidade, nas periferias das cidades. A agricultura familiar praticamente está longe do estado de São Paulo. Eu gostaria de saber o que é que você pensa, mas já associando também com a questão de qualidade de vida, dos orgânicos, enfim, do meio ambiente, dos rios, né? Paulo, nós queremos transformar o estado de São Paulo em líder em todos os setores da produção rural. São Paulo tem que ser líder na agricultura familiar, Nós temos que ter aqui em São Paulo um Mais Alimentos Paulista, com um financiamento mais rápido e fácil para que o pequeno agricultor familiar possa adquirir novas tecnologias, equipamentos, assistência técnica, tem que retomar a assistência técnica para a agricultura familiar, regularização fundiária. Eu defendo a criação de uma secretaria para cuidar da agricultura familiar, assim como o presidente Lula criou um ministério para criar a agricultura familiar. E queremos sim ser líder, já somos líderes, queremos continuar sendo líderes na produção de etanol, na produção de laranja, na produção de açúcar, expandir a entrada do etanol para o setor da bioenergia, para termos uma matriz energética cada vez mais renovável e ecologicamente sustentável. Queremos retomar a capacidade de produção de algumas cidades. Você vai na Alta Paulista, Bastos é a capital nacional de produção de ovos. Tupã é a capital nacional de produção de amendoim. Você recuperar, Junqueirópolis é a capital nacional de produção de algumas frutas. Ou seja, você recuperar a capacidade de produção nacional dessas cidades para que São Paulo seja líder no campo em todos os aspectos. Líder na agricultura familiar, na produção orgânica, porque tem um maior mercado aqui, potencial para adquirir os alimentos orgânicos, e líder também na grande produção, que é muito importante para gerar riqueza no nosso estado de São Paulo e também gerar riqueza no nosso país. Ser líder no etanol, ser líder no açúcar como é hoje, ser líder na laranja e em outros produtos também no grande agronegócio. Miro, nós estamos caminhando para o final, aproveita. Tá. Nós tivemos em São Paulo, no Brasil todo, mas em São Paulo, no ano passado, uma grande turbulência, né? Onde as pessoas vieram às ruas, e principalmente jovens, para dizer que querem mais, né? Um grande apelo por mais mobilidade urbana, mais saúde, mais educação. E basicamente jovens, repito. O que você está pensando em termos de uma política de juventude, que seja uma política de juventude que agregue essas pessoas, agregue a sua criatividade, agregue a sua energia, né? Uma política de juventude que permita que esses jovens tenham canais de expressão, canais de participação. O que você está pensando sobre isso? Miro, em primeiro lugar, eu só tenho a comemorar quando os jovens saem às ruas para defender mais saúde, metrô com obras mais rápidas, com mais confortável, trem mais rápido, mais confortável, transporte público coletivo, mais educação, ou seja, só tenho a comemorar.
Nós criamos um grupo específico sobre juventude. Agora, eu tenho feito questão, até pela minha história, eu fui líder estudantil no final dos anos 80, começo dos anos 80, fui líder do processo do impeachment de um presidente da República. Eu tenho em cada uma das caravanas, obrigatoriamente, eu tenho feito reuniões com a juventude. Tem um momento que a gente só senta para conversar e ouvir os mais jovens. Os nossos jovens do estado de São Paulo hoje sofrem duas grandes ameaças. A primeira, a baixa qualidade da educação. E você só vai enfrentar a evasão do ensino médio que existe hoje. Em algumas regiões chega a metade dos alunos que começam o chamado ensino médio, o antigo segundo grau, não terminam se você tiver uma política, uma abordagem de juventude para o ensino médio. Não é só com política e ações de educação que você vai dar um salto no ensino médio. É ter cultura dentro da escola, ter o mundo do trabalho próximo dentro da escola, ter lazer, atividade esportiva, ter ações na área da saúde dentro da escola, você pegar esses jovens e ter esses jovens o maior tempo possível com as ações da área da educação, pensando em educação em tempo integral, não necessariamente dentro do prédio da escola, mas você pegar esses campos universitários, tanto públicos quanto privados, tem laboratório de informática ocioso nessas universidades, laboratório de ciências, espaços os mais amplos para atividade física que podem ser utilizados. Nós queremos uma grande parceria com as universidades para isso. Então, a primeira grande ameaça é a baixa qualidade da educação, que faz com que nossos jovens paulistas não possam entrar nas melhores universidades, não possam ter os melhores empregos, ter as melhores oportunidades que um estado como São Paulo deveria oferecer para os seus jovens. E a outra ameaça é a violência. E aí tem cor e tem lugar. É a violência contra jovens negros da periferia. Não se pode admitir um risco de um genocídio de uma parte da nossa juventude, como acontece hoje. Então, ter políticas de segurança pública que respeitem esses jovens, combinado com ações no campo da cultura, apoiar isso que eu estava falando aqui. Existe uma primavera, uma tropicália de cultura, de iniciativa, de protagonismo jovem nas periferias da cidade de São Paulo, em várias cidades do interior. Outro dia eu estava em São José do Rio Preto, visitando o Centro Cultural Vasco, que são jovens que tomaram um espaço de uma casa, alugaram, remontaram, reconstruíram essa casa e transformaram num grande centro cultural da juventude lá em São José do Rio Preto. Tem consórcio público de cultura no interior, ou seja, tem uma efervescência acontecendo e até a internet ajuda nessa efervescência que tem que ser fortemente apoiada pelo governo do estado de São Paulo. É esse o projeto que nós estamos construindo e estou convencido que só o PT pode construir uma política de juventude efetiva para os nossos jovens no estado de São Paulo. Chegamos ao final, né, desse programa Contraponto. Quero agradecer demais. Passamos aqui com mais de 1h30, né? Mas para você fazer suas considerações finais, como é que é aquela história que você contou aqui no começo, que o seu time está 104 anos sem ganhar no estádio, sem ganhar no seu estádio, é isso? Ó, foram 5 blocos, mais de 1h30, foi mais de 90 minutos de jogo de futebol, só que pode ficar tranquilo, que eu sofri, aqui o debate foi intenso, apertando, mas eu sofri mais no domingo passado, lá no Itaquerão, vendo aquele estádio bonito, o pessoal já brincando, tirando sarro, falando que vai se chamar Figueirão. E a melhor piada que eu vi é que o Corinthians está há 104 anos de jejum, nunca ganha um jogo dentro de casa, tá certo? Agora, eu fui com meu pai, com os meus irmãos, com a minha esposa, vi vários amigos lá. Agora, tem uma coisa que é assim mesmo, o corintiano tem que ter um caráter de sofredor. Tem que forjar esse caráter. Então, ninguém podia achar que ia chegar lá no estádio todo bonitinho, a gente já ia ser ganhando, não. Tem que confirmar a índole corintiana, né? E certamente o novo estádio vai gerar não só uma nova era para o Corinthians, porque é a casa nossa. Ó, foi a melhor derrota que eu já vi do Corinthians, viu? Porque perder na casa nossa, bonita, lá na Zona Leste. Imagina, né? Itaquera ser conhecida pelo mundo, a Zona Leste ser conhecida pelo mundo, esse orgulho nosso. Então, é um investimento que vai ser uma nova era, não só para o Corinthians, mas para a nossa Zona Leste de São Paulo, para a região de Itaquera, colocando Itaquera para o mundo inteiro. Aliás, é o que eu tenho visto, que a grande oportunidade pode acontecer com várias cidades que vão ou sediar ou receber seleções na Copa. Tem percorrido muito, estava em Ribeirão Preto outro dia, só se fala na França que vai chegar lá. Em Campinas só se fala em Portugal,
o pessoal todo esperando o Cristiano Ronaldo para ver como é que vai chegar lá em Campinas, a Nigéria, em Itu, só se fala das seleções que vão estar lá, em Mogi das Cruzes, outro dia, todo mundo falando da Bélgica, ou seja, nós temos que aproveitar esse momento da Copa, que é uma Copa do Brasil, para promover o nosso país, as nossas cidades, e isso vai ampliar investimentos e oportunidades para o nosso país e para os nossos jovens. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. O Contraponto é uma realização dos Sindicatos Bancários de São Paulo e o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Até a próxima. Muito bem. Muito bom, amigo.